Happy Hour no ar, obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando esse podcast que já ganhou um lugar no seu coração, né? É o que eu ouço dizer aí, viu, nos comentários, que tem gente que não tá perdendo um episódio, é muito bom ter a sua companhia mais uma vez, justamente hoje que nós vamos falar sobre fé. Deixa eu já mostrar para você quem tá comigo nesse podcast aqui essa semana. Olha só, o nosso mais que querido co-host é Pastor Ronaldo de Oliveira, um lorde, né, Darleide? Um lorde sempre. Um lorde sempre, Pastor Ronaldo. Obrigado, pastor. Lá, tá vendo? Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, viu? é um prazer estar aqui com vocês. Prazer. E Darleide, que não é co-host, mas poderia ser também, mas hoje está aqui desse outro lado. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui neste estúdio. Sim, muito obrigada. Mas eu acompanho sempre todos os episódios, gosto, me divirto, choro, faço o que precisa. Já teve de tudo aqui, né? Teve de Já tudo. teve de tudo. Muito bom ter você. Mas assim, minha facilidade é chorar de rir. Também. Tu sabes disso. É, Eu Darleide. choro mais de rir do que de qualquer outra emoção. Mas o engraçado é que as pessoas não conhecem muito esse lado da Darleide, né? Agora, quem conhece lá no camarim, eu acho que agora, com esse negócio também de você estar no Entre Família, que o programa é mais tranquilo, solto, é. acho que o pessoal vai conhecer essa Darleide que a gente conhece nos bastidores, né? Mas tem um lado meu que é só dos mais íntimos, né? Os amigos, os colegas, porque é Aham. televisão. E aí a gente entra um pouquinho de comunicação, que assim, que por mais que a gente seja natural, que a gente seja de alguma forma transparente, ou de todas as formas transparente, tem coisas da gente que é só pros de casa, né? Que é melhor deixar, É né? melhor deixar. Preciso ver o que eu tô deixando. Isso pra não dizer que eu não vou dar escândalos de rir, como muitas vezes eu dou. Tem que ter tem a Darleide elegante, né? Tem a Darleide elegante. Mas, Darleide, não canso de dizer que a gente estava juntos aí sexta-feira passada, né? No especial da TV. Como eu tô feliz, toda Novo Tempo tá feliz de você tá de volta. Obrigada. Foi uma grande corrente de oração, você sentiu isso muito perto, né? Foi. E eu imagino que em meio a tanta dificuldade, e aí vou perguntar até pro pastor Ronaldo depois, porque passou por uma situação muito problemática também, né? Gravíssima, mas eu acho que pelo menos sentir esse suporte de oração da Novo Tempo, da audiência, dos seus seguidores, é uma coisa que também ajudou a trazer conforto nesse momento, né? Muito, muito. Foi algo assim que agora mesmo eu fiz um texto sobre isso, de como foi impressionante esse conforto que eu não sentia até então de maneira tão direta. Porque, claro, eu tenho milhares de seguidores, eu tenho os que me assistem na TV, me escutam no rádio, tem pessoas que são muito carinhosas comigo, são muito amorosas, mas a maneira como isso se deu, pela proporção que ganhou, afinal de contas nós estávamos no epicentro de uma guerra, como a igreja se movimentou, independente de denominações, como foi tudo isso, não somente para mim, mas para os meus colegas, para a equipe que estávamos lá, foi um negócio impressionante. Os meus amigos ficavam assim, eu tô com um nó na garganta. Como assim? Vocês fazem jejuns? Vocês oram? E eles recebiam mensagens, assim, foi impressionante. Minha gratidão eterna a Deus e a essas pessoas. É interessante que Deus ele não se move pela quantidade de pessoas que estão orando por você. Ele se move porque Ele é Deus. Mas o fato de sabermos, a oração intercessora, né, ou intercessória, que pessoas estão orando por nós, é que nos fortalece. Exatamente. Também. É o vertical e o horizontal, né? Uma coisa é o mover de Deus, outra coisa é o movimento das pessoas, né? Que para nós foi incrível. Movimento humano, né? Um movimento humano. Só contextualizando você, que de repente chegou, tá assistindo esse vídeo há muito tempo, o que que acontece? A gente tá vivendo nesse momento uma chuva, em primeiro lugar, não sei se deu para ouvir o trovão aí. Trovão! A gente tá no estúdio de vidro aqui, bem no meio da Novo Tempo, e começou uma tempestade gigantesca aqui. Mas o que eu tava me referindo é assim, a gente tá vivendo esse grande conflito entre Israel e Hamas, um grupo, né, terrorista que tá ali alocado na Palestina. E aí a Darleide, junto com uma equipe aqui da Novo Tempo, foi para lá na quinta-feira anterior ao início desse grande conflito. Então eles chegaram lá na sexta-feira, deram uma pequena descansada, e quando foi o sábado, o conflito começou, eles não conseguiram ir produzir esse material que eles tinham se proposto a produzir e ficaram lá ilhados, confinados. Quanto tempo? Olha, deixa eu dar o cronômetro assim, largada. Nós chegamos na sexta muito cedinho,
E nós estávamos no lugar onde não era um hotel, nós alugamos um lugar para ficarmos, portanto não tinha comida e saímos de casa e fomos fazer compras, lanchar e fazer compras. Fizemos bastante compras. Um dos meninos teve uma ideia assim, vamos comprar tudo agora? Íamos comprar só um pouco. E assim fizemos mais compras. Voltamos para casa. Como estávamos muito cansados, eu especialmente decidi dormir. E dormi a tarde inteira, imagina, com fuso horário. O fenômeno de cansaço, mas com essa diferença toda de horário. À noite eu não tive sono. Aí teve um princípio ou um alarme falso de incêndio no prédio. Descemos todos, 13 andares descendo. Era um prédio, não era uma casa. Não, era um prédio. Descemos, já ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Chegando lá embaixo, tinha um grupo de pessoas olhando para o quadro de energia, de alarme e tudo, e ninguém apertava os botões, porque era sábado. E eles, muito religiosos, não estavam aptos religiosamente para desligar. E aí um dos meninos, chegando, entendendo, acabou por saber o código e... Ai, que bom, não era incêndio. Voltamos assim, ligados nos 220, né? E eu descansadíssima, os meninos também. Portanto, eu não dormi. Eu sempre vivo esse fenômeno quando eu viajo para um outro lugar e tem essa diferença de horário tão grande. Eu simplesmente não dormi. Lá são 5, 6 horas adiante. E aí eu fiquei lendo, fiquei escrevendo, fiquei pensando, fiquei fazendo nada, fiquei esperando e vi o dia raiar. Então, quando toca a primeira vez a sirene, eu estou à janela, vendo o nascer do sol e os judeus chegando lá embaixo para a sinagoga. Então toca e eu não tenho a ideia do que está acontecendo. Eu fico assim, gente, o que é isso? E por que eles estão olhando para cima? Correndo para um lugar seguro, olhavam para cima, alguns deles apontavam e eu disse, será que estão apontando para a janela? Claro que não, né? Tocou de novo, fui lá fora, saí do quarto, encontrei os meninos e todos assim, o que está acontecendo? Toca o telefone, ainda fomos na varanda, olha só o perigo. Na varanda. Na varanda. E a sirene tocando, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sem noção. Aí o nosso guia ligou e disse o que estava acontecendo. Olha, foi declarado guerra, o primeiro-ministro já se pronunciou, ter declarado guerra, e a gente se olhava assim, meu Deus, o que a gente vai fazer no meio de uma guerra? Não estava tão bom lá em Jacareí? Né? O que a gente veio fazer aqui? E não tem o que você fazer, não tem para quem você ligar, Sim. pedir socorro, você precisa esperar. Só que assim, os israelenses, principalmente, com quem a gente teve contato, recebia notícia, eles têm sempre em mente que aquilo ia ser muito rápido. Como de outras vezes. Exatamente. Porque até um detalhe, né, Darleide, tem uma coisa que eu acredito que seja lei até nas construções lá, que todos os lugares têm que ter um bunker. Uhum. Então um quarto, pelo menos, onde vai ser extremamente protegido e que ele resista a bombas. Isso. Então se existe uma lei como essa num local, é sinal de que é uma coisa extremamente comum, né? Exatamente. Ai, só que nós E no nem prédio havíamos... era um bunker só para todo mundo? Pois é, isso causou bastante estranheza, porque é muito comum que tenha um bunker no piso, abaixo do piso, né? Abaixo do nível. Mas nesse caso, os prédios novos, eles têm um bunker por apartamento. Então, por quê? Porque prédios altos, você não teria 50 segundos para correr até lá embaixo. Uhum. Então, eles pedem 50 segundos a 1 minuto no máximo para você se esconder. Então, eles criaram uma lateral inteira do prédio, nessa concretagem reforçada, blindagem, a porta é dupla, janelas triplas. Então, é um lugar seguro, com ventilação. Então, imaginamos nós que se um míssil caísse ali, aquele lado do muro teria humanamente mais condições de permanecer de pé. Mas muita gente escrevia pra gente perguntando isso. Mas como assim? E se desabar? Tem uma amiga engenheira que diz assim, por sua causa eu comecei a estudar engenharia israelense para entender isso. Segredos. E aí, E aí nós passamos o restante do sábado, a cada hora que tocava a sirene, tocou várias vezes, nós corríamos para ali. Aí agora a gente se dava conta, gente, quando tocar, correr pro cantinho do pensamento. E vamos ficar aqui pensando, orando. E foi bastante tenso aquele dia, né, na expectativa. Mais tarde, à noite, nós decidimos que nós deveríamos fazer alguma coisa para ir embora dali. E aí nos deslocamos para Tel Aviv com uma passagem reservada para viajarmos para um país que acho que a gente conseguiu para a Istambul. Romênia. Primeiro foi Istambul. Depois cancelou e depois Romênia. E antes de chegarmos no aeroporto foi cancelado o voo. Ficamos esperando assim no posto de gasolina. Depois pensamos, vamos no aeroporto? Quem sabe tem um voo, alguma coisa. Vamos lá saber o que está acontecendo.
Chegando na frente do aeroporto, mísseis e bombardeios sobre Tel Aviv, onde nós estávamos, e o povo loucamente correndo para se esconder, procurando lugares seguros dentro do aeroporto. E eu lá dentro do carro, assim, com um motorista palestino. E ele calmo, sereno e tranquilo. Ele só puxou o carro mais para frente, que tinha um lugar de concreto onde seria um abrigo. E tranquilo, gente. Ele também era alguém que pensava, não sei por que vocês vão embora. 3 dias isso passou. Então eles são muito confiantes na proteção de Israel. Por isso que esse ataque é tão desonroso para a inteligência de Israel e para o próprio povo. Uma humilhação muito grande eles terem sido surpreendidos dessa maneira. Porque até os palestinos acreditavam que em 2, 3 dias aquilo estaria resolvido. E aí nós ficamos naquele momento tenso de pensar o que faz, espera, não espera. Passou um pouco, desligaram as sirenes. Pensamos, o que a gente faz? Vamos voltar para Jerusalém. Voltamos. E isso era 1 hora de distância, né? 1 hora de distância. Então, assim, eles se deslocaram 1 hora de distância de onde eles estavam em Jerusalém até o aeroporto em Tel Aviv. E depois seria 1 hora, mas aí foi bem mais do que 1 hora, porque várias cidades estavam bloqueadas, né? Pelas estradas, ou pela rodovia, melhor dizendo, nós encontramos, por exemplo, muitos carros deixados ali, estacionados ali. O que, segundo o nosso guia, dizia que já eram os convocados para a guerra que teriam se encontrado ali, teriam se dirigido. Então, assim, aquilo tudo, meu Deus, nós estamos vendo isso acontecer, nós estamos aqui vendo a coisa acontecer de fato diante dos nossos olhos. E aí vem aqueles sentimentos assim, meu Deus, olhando aqueles carros vazios e pensava eu, quantos desses vão voltar? Quantos não vão voltar? Quantos são pais? Sabe? Você fica assim, sofrendo, pensando isso sobre essa realidade. Mas chegamos seguros a Jerusalém e aí a vida seguiu nos próximos dias na expectativa de como seria o desfecho daquilo. Uma coisa que, assim, eu tinha um contato com eles, porque eu sou responsável aqui pela web, né? E eles estavam lá nessa missão de trazer um conteúdo pra gente. Então eu estava próximo deles ali pelo telefone e tudo mais. Para mim existiam 2 surpresas assim. A primeira era tudo que estava acontecendo, eu jamais imaginava. Tudo virou muito de uma hora para outra. Mas uma outra coisa que a princípio foi minha surpresa, aí depois eu fui me acostumando, mas as pessoas me perguntavam muito, acho que a gente nem conversou sobre isso. Mas assim, eles estão muito calmos. Eles estão muito calmos. Eu falava com o Gleick, falei algumas vezes com a Darleide também, e todo mundo assim, calmo, sereno. No último dia, tudo bem que já tinha um voo marcado, tal, a gente não tinha avisado todo mundo ainda, mas, né, porque o final da história eles vieram, né, no primeiro voo de repatriamento que o Brasil foi começar essa busca pelos seus brasileiros e trazê-los de volta. Mas a Darleide e eu, a gente estava rindo, conversando por causa da live que a gente ia fazer e combinando tudo. E as pessoas me perguntavam assim, mas que a Darleide fazia um monte de live, mostrava os meninos e tal. Aí as pessoas me perguntavam assim, mas é verdade essa calma toda mesmo? Tá fazendo um tipo? Porque afinal de contas, era ali um conflito. Vocês estavam em Jerusalém, quem conhece ali da situação desses conflitos, que são constantes, né? Como até o pastor comentou, sabem que ali é um pouco mais protegido, vai ser difícil, né, chegar, tem proteção no espaço aéreo ali e tudo mais. Mas mesmo assim, vocês viram a coisa chegando cada vez mais perto, como agora, está bem mais próximo, inclusive. Da onde vem essa calma? Da onde vem essa tranquilidade? Ou vamos responder o pessoal que me perguntou, era verdade mesmo? Não era tipo? Não era tipo, era muito verdade. Assim, claro que num primeiro momento, acho que teve um pouco de falta de noção. Eu acho que é até uma coisa normal, você nunca enfrentou. Você não sabe o tamanho. Claro. Gente, a nossa mentalidade não é de guerra, né, pastor? Nossa mentalidade é assim, né, algo muito pontual da violência no Brasil, mas assim, uma guerra, um conflito com bomba, com míssil. Imagina que nós olhávamos de lá de cima, víamos lá embaixo os israelenses olhando para cima, apontando, e um dos meninos falou assim, o diretor de imagem, ele falou assim,
Será que eles estão apontando e vendo que eu estou filmando e eles acham que é uma bomba? Não, criatura, era um míssil cortando o céu. Gente do céu. Sabe, assim, a gente pensando, será que eles estão olhando e vendo que eu tô com uma câmera aqui ligado? Então, assim, pura falta de noção. Aham. Então, num primeiro momento, isto. Mas depois, eu não sei te dizer. Porque tem uma hora que a Exatamente. ficha caiu, né? Caiu quando o guia ligou e disse, olha, é uma guerra, e inclusive a família dele estava em condição de muita proximidade com a faixa de Gaza, e até hoje a sobrinha dele está desaparecida, ou morta, mas eles não tiveram notícia da sua morte, talvez como refém junto ao Hamas. Uma garota linda, brasileira inclusive, e eles estão lá, a família voltou para Israel há 52 anos, e essa menina é brasileira, foi nascida aqui e depois foi morar lá, residir lá. Uma garota belíssima, tá sumida. Então, assim, ele não teve mais condição de dar assistência pra gente. E aí, quem ficou nos dando assistência foi um outro motorista que nos auxiliou a ir para Tel Aviv, quando a gente precisava de algum contato, para poupar o outro que estava em tão grande sofrimento. Então, depois, a ficha cai, a gente entende pelas notícias e a família. Mas, assim, eu tenho essa personalidade que, diante de uma grande dificuldade, eu mais me sustento na fé do que penso coisa má. Meu Deus, vai acontecer, vai explodir, nós não vamos conseguir sair dali. Eu não tenho essa tendência a pensar de que não vai dar certo. Para mim, vai dar certo. E não é que vai dar certo porque, assim, ela é positiva todo dia. Não, não é por essa positividade humana, sabe? Essa coisa torcendo o dedinho, vai dar certo, vai dar certo. Eu sou crente, tá? Eu sei que isso aqui é místico, mas só para emblematizar de que, assim, às vezes tem o tal do pensamento positivo, mas na verdade é a falta de noção. Não, eu tô falando, assim, de uma confiança que quase dá para eu pegar nela, assim, gente, olha, segura aqui, olha, ela tem formato, ela tem formato de cruz, inclusive. Então isso é meu, isso é do meu dia a dia, da minha vida, da minha casa. Eu já passei momentos, assim, difíceis em que eu conseguia dormir. Eu conseguia acordar e tudo bem, eu vou viver. Então, eu sei que isso é muito meu. E os meninos, eu não sei dizer por eles exatamente, mas tem uma coisa que eu falo em conjunto, que é de assim, a gente se uniu muito. É como se... A desgraça une, né? Não é, a gente se uniu muito. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos comer? Porque 2 deles não são religiosos. Então, assim, vamos comer. Aí eles iam lá e preparavam, aí depois, não, vamos sentar, vamos pensar. E quando a gente sair daqui, vamos pensar no outro roteiro? Então a gente se ocupava de, aí um vai para a cozinha, o outro vai pensar o que fazer, o outro foi fazer pesquisa. E, enfim, eu fui fazer minhas lives, eu fui transmitir, fui falar com família, fui trabalhar, eu trabalhei de lá. E foi assim. Mas, sabe, gera muita desconfiança. Não, você sentiu medo sim. Eu sei, você sentiu medo. A hora que ligava a câmera lá pra fazer a live, você fazia esse Não adianta esconder, eu sei que você sentiu. E aí tem uma coisa que eu quero conversar um dia desses mais detidamente com eles, que é assim, as pessoas querem que você siga um roteiro pré-estabelecido. Se você sair da curva, você está me enganando. É o que eu faria. É o que eu faria. Eu faria isso, mas ela não tá fazendo, então não tá certo. Não tá Isso aí, certo. né? Eu acho que mais do que seguir um roteiro, é sair do roteiro que ela faz pra ela mesma, né? Do roteiro que ela segue. Então, quando ela não tá tendo a atitude que eu teria, aí não consegue gerar mais identificação, né? Eu Como acho, assim? Sabe, uma vez, quando a minha filha casou, uma amiga falou assim, você não sofreu da síndrome do ninho vazio? Eu falei, não, ela disse, mas vai sentir. Ainda vai sofrer. Porque eu senti. Gente, não, eu não vou sofrer porque você sofreu. Eu não preciso sofrer porque você sofreu. Mas se eu sofrer, eu vou te contar, porque eu não preciso manter um personagem. Mas E eu você preciso ser sentiu? quem sou eu. Não senti. No ninho vazio também não? Ninho vazio Eita, também gente. não. É ser humano, né mesmo? Não veio de outro planeta, não. Não, mas eu não senti. Por quê? Porque eu consigo me realizar de diferentes maneiras. Por exemplo, uma das coisas que me sustentou ali foi, em meio àquilo ali, e você muito facilmente vai ver que eu fiz isso, à medida que eu mantinha as pessoas informadas, à medida que eu conversava o que estava acontecendo com muita franqueza, eu me sentia muito confortável para dizer, olha, isso está acontecendo, essa é uma realidade. Mas você sabe que eu sempre te disse, busque a Deus, confie em Deus, busque a palavra, pregue a volta de Jesus. E me sustenta muito o que eu faço na vida.
Me sustenta muito ajudar as pessoas a viverem pela fé, a confiarem, a buscarem em Cristo segurança. Isso me faz muito viva. Então eu estava numa oportunidade de levar as pessoas não a considerar a mim se eu estava plena, linda, maravilhosa. Quantas gravações eu fiz sem maquiagem, descabelada. Estava pensando na estética. Eu apareci em tudo quanto é jornal desse país sem a estética, o cuidado. Eu não estava preocupada com isso, estava preocupada com o que me era pedido naquele momento. Mas isso tudo para dizer que, assim, se tem algo que me deixa em paz, é o saber que eu também, apesar de estar naquela situação, eu estou cumprindo uma missão. Sim. Eu estou fazendo algo aqui que vai reverberar na vida de alguém e vai fazer a diferença. Não trazer louros para mim, mas eu vou apontar para o Deus em quem eu creio. E eu estou. E assim, Israel para mim é um lugar muito querido. Porque todas as vezes, e essa foi a 4ª vez que eu estive ali, todas as vezes que eu vou lá, eu tenho um sentimento de assim, não é por idolatria, adoração ao lugar, mas eu sempre penso, pastor Ronaldo, o meu Jesus, o nosso Deus, andou ali. O povo Sabe? andou ali. O povo de Deus andou ali, a história de Deus acontece ali. Se tem um lugar no mundo onde Deus manifestou sua graça, foi ali. Então isso é muito caro para mim. Por isso, todo dia, ao abrir uma live, ao falar com as pessoas, eu tinha um sentimento de missão. E eu acho que missão sustenta qualquer um de nós. Era a missão que sustentava Paulo, Pedro, sem, claro, me comparar com eles, mas aprendendo com eles. Eu tô falando tanto, né? Mas é porque eu voltei da guerra, aí eu tenho o direito. Você tá com vários direitos que voltou da guerra, Voltou da Isso guerra, que a gente não contou a história do pastor Ronaldo. Quero contar agora. Tá. Você me ajuda, que você sabe bastante Sim, mas tem detalhes também. Só uma coisinha. Assim, por que as pessoas não acreditam? Porque tem um momento de negação, né? Você nega que está passando aquela situação. Na morte de alguém, no casamento da filha, num sequestro ou numa situação de guerra, primeiro você nega tudo, até você ter cabeça para dizer, não, estou aqui, é assim, é assado, aí ou você tem raiva, aí tem todo Tem as fases do luto, aquelas né? Delas que o senhor está falando. Exatamente. Tem raiva, tem negação, tem a negociação com Deus, etc. O que não é obrigatório que ninguém viva estas fases todas e dessa maneira. Mas aí teve, por exemplo, uma avaliação de uma terapeuta que ela descrevendo como seria, e ela estava quase nos tratando como sobreviventes de guerra. E isso é uma coisa também que eu preciso fazer aqui, fiz naquele dia, volto a fazer hoje. Por respeito a quem está lá no meio da guerra, para quem está no fronte de guerra, para quem está cobrindo guerra, vendo os cadáveres, vendo a situação em loco. Nós estávamos num lugar seguro. Eu estou falando de que eu não vivi o medo porque eu também não estava na faixa de Gaza. Eu não tenho a mesma história que o pastor Ronaldo tem de ter sido sequestrado numa guerra. Então, eu estou falando da minha vivência até aqui. E se eu ponho todo mundo como sobrevivente de guerra e que está traumatizado de guerra, eu estou desrespeitando quem de fato viveu uma história dessas. Claro. Então, quando eu digo que eu vivi desta maneira, é também em função de eu estar maiormente segura em função do que era o nosso ambiente até ali. Então, eu não quero e jamais faria isso, de criar uma narrativa fantasiosa para fazer chorar. Quando os repórteres das grandes mídias, da grande mídia, quando nós chegamos ao Brasil, estavam ali com os microfones ao vivo e tal, e eles queriam uma história triste. Eles queriam me fazer chorar. Eles queriam um personagem para contar, porque é mais interessante contar. E eu conto a minha história racionalmente dessa maneira. E foi assim que foi a minha história, né? Exatamente. A gente, como comentamos aqui, a gente fez um especial na sexta-feira falando sobre isso, contando a história da Darleide, falando da questão geopolítica, falando do surgimento do povo palestino, a localização deles ali, né, por que eles estão morando ali, por que esse conflito de fato acontece tão fortemente, Hamas e Israel. Vale a pena assistir. A gente queria ter ficado mais umas 3 horas ali, né, Darleide? Conversa foi pouco. Mas ali tem bastante conteúdo. E, inclusive, a gente finalizou, o último bloco do programa foi com o pastor Rafael Rossi, do Arena do Futuro, e ele traçou uma linha histórica muito interessante com a nossa cosmovisão e o que conflitos como esse que está acontecendo agora em Israel, a gente tem Ucrânia, a gente tem de vez em quando um conflito ou outro, o que isso significa colocando na linha histórica desse planeta até
a volta de Jesus. Então, é bem interessante a fala dele, e a gente ofereceu lá, e eu quero voltar a oferecer aqui, uma revista que trata muito desse tema. Tá aqui a capa, ó, a revista Esperança, o Guia de Estudos Apocalipse. Nessa revista você vai entender vários símbolos que existem lá no Apocalipse, uma explicação muito equilibrada e completamente voltada para o que a Bíblia trata sobre Apocalipse. Se você é uma daquelas pessoas, por exemplo, que é crente, como disse a Darleide, que ama a palavra de Deus, mas tem medo, conforme vai chegando ali, ó, nos últimos livros, você já para, né? Porque o Apocalipse é muito assustador, o Apocalipse é muito difícil. Essa revista pode ajudar muito você. Na descrição aqui do vídeo tem um link para você clicar e pedir a sua. É completamente grátis. Você sabe que a revista Esperança a gente distribui aqui na Novo Tempo, porque é o nosso desejo que você aprenda mais sobre a palavra de Deus. Então é novotempo.com/escola bíblica. E aí você pode clicar na descrição que você vai direto para lá. Você sabe, né, Wagner, que as pessoas têm muito medo do Apocalipse, né, pastor? Muito. Muito medo. Só que é um dos livros que mais tem promessas. O que significa Apocalipse? Não é? Revelação de Revelação. Jesus Cristo. Então, assim, uma vez eu fiz um estudo do Apocalipse só marcando as promessas. São muitas promessas. E aqui tem algo que eu ainda quero aproveitar, ligado ao que falávamos antes, sobre o que me dava paz, senso de missão, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por exemplo, teve, na hora de me despedir da equipe ali no Rio de Janeiro, de um dos meninos que mora no Rio de Janeiro, o Rico, querido, ele disse assim que a minha paz o deixava em paz. Ele disse que olhava para mim, me via em paz e ele ficava em paz. Eu não estava falando nada, ele só olhava para mim e eu nem imaginava que ele estava olhando para mim procurando alguma referência de paz, se encontrava paz. Então, quando eu falo senso de missão, é que ali naquele confinamento com outras pessoas, você está cumprindo algo de Deus na sua vida para aquele momento. E outra coisa as promessas de Deus, elas são para que momento? As palavras ditas do coração de Deus para o meu são para que momento? O agir de Deus na minha vida, o Salmo 91, que agora eu leio com outra visão... O Salmo 91, ele é uma realidade na vida do cristão, porque ele é promessa de Deus na minha vida. Então, eu acredito em cada uma das promessas de segunda a segunda na minha vida. Amém. O pastor Ronaldo também passou por uma situação, talvez mais profunda, inclusive, né? Sim. E aí, eu acho que o pessoal não conhece muito dessa sua história, Pastor Ronaldo. Sei que você já contou várias vezes. Salmo aqui. Eu acho que até a gente esbarrou por essa história em algum momento quando você foi lá no Identidade, quando eu apresentava. Acho que alguma né? coisa de... A gente contou. Sim. Mas o público se renova. Se renova. Mas assim, você era missionário, junto com a sua família, e aí, inclusive, como a Darleide colocou aqui, houve um sequestro. Conta pra gente como é que foi. Só dizer alguma coisinha antes aqui. Eu ouvi uma palestra de um camarada que tem um livro chamado, eu não sei mais o nome dele, mas o livro eu lembro bem. É O Meu Everest. E aí foi fazer uma palestra para os professores, tá, o Meu Everest. Vamos ver, ele subiu no Everest, vamos ouvir esse camarada, né? Que é uma coisa inusitada e tal. Só que o Everest dele tinha, acho que nem 1.000 metros. Era o Everest dele. O meu Everest. Era o máximo que ele podia fazer, o máximo que ele podia contar. E ele contou aquilo e tal, e não tinha muita coisa assim. Mas subiu e tal, tinha uns animais lá como eles dormiam, como eles comiam lá, as pessoas que moravam ali, e ali era gente que morava, daí ele baixou, pronto, é o Everest dele. Então, assim, Deus nunca dá pra gente alguma coisa maior do que a gente pode suportar. Isso. Então, não estou dizendo que você suportou o seu máximo, mas é assim, Deus dá conforme a força que a gente tem. Então, assim, para alguns é um barril, para outros é um balde, para outros é um copo. Exato. Assim, naquele momento, e pode ser que inverta em outra situação. Então a gente tem reações diferentes, as pessoas têm reações diferentes por causa da experiência espiritual, da experiência de vida. Da bagagem de vida, exato. E dos objetivos, da missão que você falou. Então isso tudo faz a diferença na vida da gente. E eu acredito que você passava paz para as pessoas, porque a paz ela independe da guerra, né?
A paz, ela é dentro da gente, é uma paz interna. Ela influencia a paz externa, mas ela é uma paz interna. Teve um momento, pastor, que é quando a gente volta de Tel Aviv no sábado à noite, o palestino que estava com a gente, o querido, ele nos levando, sem combinar, sem sugerir, ele nos levou para o Monte das Oliveiras. E já era tarde, umas 9 da noite, 9h30, não lembro exatamente, ou 10 horas. E ele nos levou para o Monte das Oliveiras. Tava friozinho, vento, não tinha ninguém, imagina a noite. Aquilo para mim foi tão simbólico. Imagina. Porque nós não pedimos para ir ali. E por que ele levou vocês lá? Olha a minha leitura. Eu amo aquele lugar. Eu amo aquela visão. E quando eu fui ali, os meninos sacaram a câmera. Então vamos fazer aqui uma passagem. Aí fizemos uma imagem ali, eu falando. Mas eles desligaram, saíram um tempinho, só ouvi eles dizendo, vamos, Darleide. Mas eu fiquei olhando ali para aquela visão de Jerusalém e disse assim, obrigado, pai. Obrigada. Sabe, aquilo significou muito para mim, Deus dizendo, tá tudo bem. E aí, vamos, Darleide. Aí fomos embora. Aquilo foi tão simbólico, mas ao mesmo tempo tão real para mim. Deus dizendo, olha para Jerusalém. A essa hora da noite, tem bomba explodindo, mas Jerusalém está em paz. Vai em paz. Jerusalém em paz é uma frase muito forte, né? É uma frase bíblica. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é a pura realidade. Por isso, o meu cuidado de dizer, eu não estava na faixa de Gaza. Eu não quero que você me confunda como um combatente de guerra ou como alguém que foi sequestrado e que viveu aflições que eu não vivi. Eu estou te dizendo que até aqui eu creio. Eu estou te dizendo que até aqui a minha vida é desta maneira, é assim que eu vivo. Quando a minha filha morreu, quando perdi emprego, quando isto ou aquilo, ou agora, numa situação que dizia, por exemplo, recebemos uma ligação de alguém que disse assim, impossível vocês conseguirem voo para sair daí agora. Impossível, olha a palavra. Ajuda muito. Ajuda, tão querido. Ó, Era o que precisava. querido. Mas isso para dizer que realmente a gente precisa contar a história do nosso Everest, a história da nossa guerra. Mas agora que E ela é suficiente pra gente. Exatamente. Que a minha história não pode ser a sua. Exato. Nem a sua pode ser a minha. Por mais que a gente queira. Tinha um indivíduo aí num lugar do Brasil, meu cunhado era pastor ali, concunhado, e que ele pregava os sermões do Bulhão. E ele pregava como se ele fosse o Bulhão. Ele decorou aquele livro, Jesus, Conhecer Jesus é Tudo. Ele pregava e ele contava a história do índio como se fosse ele, que tinha caído, o índio estendeu a mão. Aprendeu a gostar de mamão. Toda a Tudo. história, toda a história. Aí um dia ele estava na igreja e falou, irmãos, hoje eu vou pedir uma coisa para os senhores. Eu vou pregar com o sotaque do Bulhão. E ele pregou. Foi a última vez que ele pregou naquele distrito. Eu falei, não, você não prega. Aí foi mais demais, né? A gente imagina que se eu contar uma história, você falou, né, questão de drogas, não sei o que e tal. A gente imagina que se contar uma história muito triste, muito forte, a gente vai ficar marcado isso para as pessoas e tal. Eu tenho medo de pessoas que contam a mesma história durante 52 sábados, que vão de igreja em igreja, eu era drogado, eu era isso, e pai, tá, Jesus me... Eu acho bonito, mas se você faz isso a vida inteira, essa história fica muito Profissionalizada, né? profissionalizada. Então, cada um tem o seu momento, tem a sua história, e a gente tem que valorizar isso. Mas não pode ser do outro. É a minha história, é o meu limite. Quanto mais honesto for, mais chega lá. É. Por exemplo, eu tô guardando o número de mensagens de pessoas assim, eu não estava orando, passei a orar. Eu não jejuava há muito tempo, estou jejuando. Eu aprendi isto ou aquilo nessa experiência. Quer dizer, coisas uma que eu coisa que você nem teve influência direta, né? Assim. Então, o que vai ser da experiência do outro, a gente não entra nesse terreno, é do Espírito. Seu papel é viver aqui e agora o que o Espírito se move em você para viver. Então, eu sou muito cuidadosa de não criar uma narrativa que não seja verdadeira. Eu não quero ser, de nenhuma maneira, equivocada no que nos aconteceu. Foi rápido, foi intenso, foi dinâmico. Eu fiquei 35 horas sem dormir, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Depois eu dormi 12 horas seguidas, acho que eu também não tinha feito isso. E depois fiquei mais 36 horas de novo acordada, porque 3 horas da manhã no horário de lá eu estava fazendo uma live com vocês. Então eu trabalhei, eu me entreguei, eu acreditei, eu vivi aquilo intensamente e voltamos para casa.
mas sendo muito honesta com isso. Mas que Deus fez coisas grandes entre nós e fora de nós e que eu não vou chegar lá para saber, é na conta do Senhor. É esse propósito. Mas você sabe que tem meia hora que a gente já pediu para ele contar, e aí eu emendei outra história, ele também. Queremos ouvir, pastor. Não, é bem... eu, quando era estudante, voltando, né? Eu, quando era jovenzinho, eu queria ser padre, né? Queria ser um líder, um sacerdote. Aí depois eu descobri que padre não casava, eu mudei um pouquinho de assunto. Mas era bem garoto. Mas eles entravam e eu levantava a mão. Eu quero ser. Eu não tinha essa... Eu fazia missas em casa. Que bonitinho. Era bem... Eu não sabia disso. Era bem assim. Meu marido também ia ser padre. É. Quando ele soube que também não podia casar, ele desistiu. Eu fazia missas e recolhia oferta, né? E daí, juro que eu queria levar na igreja aquele dinheiro, mas era tão pouquinho. Aí acabava gastando com a bala ali. Com balinha, antes e aquelas tal. balinhas Entendi. pequenas, assim. Mas sim, com muito respeito, a Igreja Católica me deu uma base, me deu muita coisa. E eu sou grato, né? A igreja, minha mãe, a primeira Bíblia, veio de lá e tal. Mas quando eu decidi fazer teologia, eu ficava ouvindo aquelas histórias das cartas missionárias, né? Que hoje perderam um pouco, assim, é muito longe, parece que é muito longe e tal. A gente tenta, lá na minha comunidade do Munubi, a gente tenta fazer uma coisa, mostrar um vídeo, uma coisa assim mais dinâmica. Mas aquilo me impressionava, Índia, China e África. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Né? Até fui fazer teologia, aí, ó, histórias de missionários que vinham lá no colégio. E eu falei, preciso arrumar uma esposa que queira isso, né? Aí encontrei a Rose, no último ano, namoramos, casamos logo na formatura, e nossa ideia era, vamos para o campo missionário. O primeiro trabalho meu foi em Moema, como pastor associado, pastor jovem lá. E o pastor tinha sido presidente em Angola, Moçambique, Portugal. Então ele disse, não, vamos fazer aqui, eu vou arrumar para você. E fizemos vários contatos, e aí Angola respondeu, olha, estava em guerra, eu não sabia. Nós já chamamos alguém, um casal, com ela professora, ele pastor, tá tudo bem. Aí fui para o meu primeiro distrito, Itararé. Escrevi de novo para a divisão, falei, olha, estou aqui à disposição, tal. Ela falou, olha, muito bom, porque o casal desistiu, mas nós já temos um outro casal na linha. E eu conhecia essas pessoas, né? Se o primeiro tivesse ido, a esposa morreria lá, porque ela tomava muito remédio. Se o segundo fosse para lá, a esposa também morreria, porque ela tinha problemas sérios nas pernas. Isso se agravou bastante depois de alguns anos. E aí, depois, esse segundo também não quis, saiu uma ligação da divisão. Você é aquele rapaz que você ainda quer? Eu falei, quero. E aí, no meu terceiro ano de trabalho, foi que aconteceu. Em junho, nós viajamos. Sem saber muito. A gente ligava para lá, eram 4 horas que a telefonista fazia a ligação. Era assim, eu não tinha ideia do mundo... ter telefone em casa, eu me achava o máximo ter um telefone em casa, né? E aí foi uma noite, bem 7 de junho de 82. Aí fomos de São Paulo para o Rio, nunca tinha andado de avião. Aí no Rio, ninguém, meia-noite o avião ia sair, não tinha ninguém. Aí de repente chegou um camarada, um sotaque português, vocês vão para lá? Vamos. Mas vão para quê lá? Eu vou ser missionário. Eu disse, não, mas eu vou para lá. Eu moro aqui no Brasil, eu vou 30 dias para lá, volto para cá. Lá não tem guerra, você não sabe? Não, eu falei, eu sei que tem guerra, a região não tem guerra. E era exatamente onde era a divisa da guerra. Aí ficamos assim, foram 20 pessoas num Boeing bem grande, só. Aí chegamos lá, tinha um pastor esperando, nos levou para dormirmos uma noite ali. Ele falou, você vai ficar até segunda. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero começar a trabalhar. Tem gente me esperando. Eu ia ser diretor da faculdade, do seminário, né? E minha esposa, diretora da escola de professorado, como chamava. Eu quero ir logo. Aí eles anteciparam a passagem. Foi muito difícil viajar. Aí chegamos em Huambo. Dali, nos levaram à tarde para o Bongo, onde está o seminário, o hospital e a casa publicadora. Só nesse trajeto de 60, 70 quilômetros, mais ou menos, nós paramos várias vezes. O governo passava e tirava as minas que eram colocadas durante a noite. E aquilo começou a me assustar. Desde Luanda, tinha muitos soldados na rua, tinha muita coisa. Eu queria comprar um ferro de passar roupa que a gente não levou. Não tem, não existe. Mas como? Mas eu vou encomendar? Não, isso vai demorar 6 meses para chegar.
Falei, puxa, mas é bem complicado. Não, lá no AMBO você resolve isso. Não, ficamos sem o ferro, né? Mas nessa jornada toda a gente viu que a coisa estava complicada e o pastor, que faleceu recentemente, Pedro Balança de Freitas, que é um homem de Deus, ele falou, olha, aqui é uma guerra, você vai receber um passe, você vai vir aí uma vez por semana comprar coisas na loja no mercado dos estrangeiros, que aí você tem e compra tudo, toda a tua cota, sempre compra, se tiver só caixa de fósforo, compra tudo em caixa de fósforo, porque vai faltar um dia, e me explicou, aí nós vimos que estávamos um casal novo, com um filhinho pequeno de 1 ano e 3 meses. Quantos anos vocês tinham, pastor? Foi em 82, eu tinha 23, 24 anos, 25 anos, 25 anos. A minha esposa, 3 anos menos, 21 para 22, ela já tinha feito 22, e o bebezinho de 1 ano e 3 meses. Nós levamos roupa para 6 anos, tal, que era o período que a gente ia ficar. O container vinha, não era um container, era uma caixa de madeira, e vinha com piano, com máquina de lavar. A gente não tinha noção de campo missionário, ninguém orientou a gente também. No dia que nós viajamos, ia sair a mudança. Aí o navio não chegou e suspenderam. E aí logo souberam da situação lá e trancaram. Nós não perdemos nada do que a gente queria levar. Bom, ao chegar lá, uma reunião com o diretor da missão, alguns planos, eu queria começar já a dar aulas. No dia seguinte, tinha vários alunos, ele disse, não dá para dar aulas no dia seguinte, os alunos estão escondidos, porque o governo para os caminhões nas escolas e pega todo jovem que tem aporte e vai para o exército. Então, 15 dias de formação e tocam para lutar contra a guerrilha. Falei, a guerrilha, mas então a guerrilha está aqui, ele falou, está aqui nessas montanhas. Falei, tá bom, mas não se preocupe, nunca aconteceu nada aqui, a gente trata dos doentes deles, trata dos doentes do governo, só que não fala um para o outro. Eu já que era diferente, fomos jantar na casa do médico, aí o médico abriu o jogo da situação, como é que estava, porque eles não podiam escrever, as cartas que eles me mandavam eram sempre abertas. Uhum. E no telefone eu perguntava, escuta, tem guerra aí? Eles falaram, não, tá tudo ok, está bem, porque eles eram ouvidos, né, era um medo. Bom, aí na primeira noite eles já entraram, já sequestraram todos os missionários ali. A primeira noite? Primeira noite lá, era a segunda noite no país. Meu Senhor. Então você não tinha noção e eles disseram, não, nós vamos até o campo ali de futebol, onde tem um helicóptero esperando vocês, porque eles foram com o uniforme do governo. Emboscada. Vocês ainda estavam vivendo esse momento de completa inocência, não só por vocês mesmos, mas até pelo que diziam pra vocês, Exato. né? Então estavam se sentindo super seguros. Eles levaram um médico, ele veio até minha casa para dizer, obedece, nós vamos voltar. Ele só disse isso. Falei, tá bom. Aí eu saí de pijama, e de sapato novo, minha esposa de camisola, eu botei um vestido. Então nós saímos com uma Bíblia, a minha Bíblia, não a que eu tenho agora, que eu deixei lá, um pacote de fraldas descartáveis, uma saia para minha esposa e um cobertorzinho pequenininho para a criança. Só isso nós pegamos, mais nada. Eles levaram as malas estavam feitas, eu só tirei o pijama, as malas estavam ali, com documento, com dinheiro, com tudo. Para passar 3 anos pelo menos, depois a gente ia de férias para o Brasil. Viria para cá. E aí eles nos levaram, e a gente não sabia, tinha um camarada que me segurava atrás aqui no paletó, eu estava de pijama e pus meu paletó em cima, e o terno, ele me segurava atrás e dizia, Tuende Covasso, Tuende Covasso, depois eu aprendi que era anda depressa. Na hora nem sabia o que significava. Tava chegando, né? A enfermeira não estava, o médico estava, eu falei, bom, a enfermeira não estava, não vou nem perguntar se ela estava. Ela viu tudo, viu a gente, inclusive ela escreveu um livro em espanhol, em inglês, em alemão, contando a história, e tem em português, parece que vai sair. E ela falou, eu vou lá ajudá-los. E ela saiu e foi para a guerrilha junto. Meu Deus. Ela preparou lá uma mochilinha, levou. E aí nos encontramos, ela falou, fica calmo, vai dar tudo certo. Ela foi uma mãe lá pra gente. Ela já tinha vários anos ali. Bom, e aí começou a saga, foram 101 dias. Mas, pastor, antes da saga, só tem um detalhe, né? A gente tava falando da história da Darleide. Darleide tava lá sozinha, com uma equipe, mas sozinha, não tava com a família e tal. Vocês não estavam lá 2 jovens, vocês estavam lá com um bebê de colo.
E o médico tinha um bebezinho de 3 meses. Meu Deus, o seu Que 1 ano, mamava, né? o nosso não mamava. O dele mamava. Não dá uma piorada na situação? É complicado, com família é complicado. Família é muito complicado, que você já imagina como é que vai ser. Não é? Como é que vai ser? Eu carreguei o André como eu pude. Isso era meia-noite, mais ou menos, 1h. Aí eles pararam só às 8 da manhã, subindo o morro, descendo o morro. Eles estavam lá por trás do morro. Aí pararam, tinha uma aldeia deles. Aí que a gente sentou, eles trouxeram as nossas malas quase sem nada. Eles pegaram muitas coisas, pegaram slides, que tinha slides, eu estava levando slide da minha família. E alguns mostravam, estava com a blusa da minha esposa, o outro estava com ele, daí eles fizeram a festa. Mas os documentos vieram. E o tratamento, pastor? Então, era hostil, porque assim, mas nós precisamos de vocês vivos. Eles diziam várias vezes, se vocês não morreram ali, não vão morrer conosco. Eles tinham obrigação, que eles tinham anunciado. Okay. Aí nós fomos descobrir depois de muito tempo que eles estavam sequestrando estrangeiros para chamar atenção internacional para o movimento deles. Esse era meu medo com eles lá também. E a gente era orientado a não sair de forma nenhuma com medo do sequestro. Exatamente. É uma tática E o Hamas fez isso, né? Fez. E eles fizeram, tinha lá gente presa de 3 anos. De 1 ano e pouco, de 10 meses, 11 meses. O padre, que ficou meu amigão lá, estavam 11 meses. Então, assim, aí nós começamos a andar. Ali foi o primeiro dia, nós andamos 37 dias nas matas. E depois mais 5 dias de caminhão, chegamos no campo de prisioneiros. Aí ficamos 2 meses lá. Nessa caminhada, o governo nos achou 2 vezes. E aí teve troca de tiros e correr para lá, correr para cá. Eu briguei com Deus, eu não acredito mais nada. Se eu não fica na minha família. Minha esposa foi a que teve o equilíbrio ali. Eu descompensei no começo, meu filho, minha mulher, olha aí e tal. Dediquei minha vida aqui para esse ministério. 2 anos de ministério, não, minha vida no ministério. Mas assim, foi difícil aquela noite. Todos nós tivemos uma situação aquela noite. A minha esposa viu anjos naquela noite. Olha isso. Só podem ser anjos porque eram brancos e brilhavam. E lá não podia usar nenhuma roupa clara. Eles deram a ordem, ninguém põe, porque ia andar à noite, era fácil achar, tinha lua cheia. Então não tinha nem como confundir, não. Né? Brilhavam, seres brilhantes. Era impressionante, e foi um momento difícil que eu deixei a criança com ela, e os tiros lá atrás, e eles me pegaram, os guerrilheiros me levaram, porque eu me machuquei, eu caí feio, me machuquei. Eles fizeram lá um negócio, me carregaram. O médico também se machucou. Ele teve uma experiência com Deus. A enfermeira também. Aquela noite foi crucial. Foi a 3ª noite. Era do sábado para o domingo. E nós andamos 24 horas aquela noite. Então tudo aconteceu. Uma experiência que eu não troco jamais na minha vida. Que Deus não... Eu falei, o senhor tem que aparecer aqui agora. Eu fui muito idiota, né? Com Deus. E tudo aquilo que eu não acredito, eu falei. É o desespero da hora. Eu quero que o senhor me tire daqui, que nem o senhor tirou aquela história de comportor. É mentira, então, a história de comportor? Estava lá, o cara deu um tiro e desapareceu, foi para outro lugar. Eu quero que isso aconteça comigo. Eu exigi um milagre. E Deus ficou em silêncio. O milagre daquela noite foi que as FAPLAs lá, que eram a sigla que eles usavam, se afastou. Porque eles iam matar todo mundo. E nós estávamos em perigo. Às 3 da tarde... Essa história de que vocês não vão morrer com a gente não era verdade. Não, porque com eles não podia ser, mas o governo nos achou, o governo matou gente ali e tal, e a gente fugindo, e os tiros bem atrás da gente. Nossa. Aí de manhã, isso foi à noite, de madrugada, 1h30 da manhã, por aí, a gente andando, perdido, a gente acha que estava perdido porque eles começaram a dar a volta, a gente, ó, eu passei aqui. Aí quando foi às 3 da tarde, eles acharam a gente de novo. E aí foram para cima, tivemos que correr, cansado, tudo dolorido, correr com a criança no colo. E aí nós sentimos os tiros passarem. Aí pararam. Quando eu estive agora, com a Novo Tempo, lá em Luanda, um senhor se aproximou de mim e disse assim, olha, um prazer, eu tenho o nome dele anotado, eu não sei o nome dele. Ele falou o nome, disse assim, eu sou o coronel fulano e tal. Eu sou
do governo. Ah, tá bom, prazer, né, tal. Tirar uma foto, pensei, vai tirar uma foto, né, tirando foto com todo mundo, né? Ele disse, o senhor lembra que o governo esteve atrás de vocês lá? Por 2 vezes? Falei, contei essa história, né? Falei, sim, eu era o comandante. Uau! Olha isso. Eu não vou chorar aqui, mas foi muito emocionante. Eu vi que vocês iam morrer, mas eu tinha a ordem de tirar vocês. Aí a ordem dizia, vai de novo no outro dia, porque eles começaram a perseguir. Uhum. Acharam, começaram a perseguir. Aí eu dei a ordem por minha conta, vão voltar, não, eles vão morrer. Então assim, Deus vai cuidando, quer dizer, você não sabe da história. Não sabe. Você não sabe da história. Quem pôs seu nome, ou por quê, ou não foi, ia no outro voo, sei lá. Foi para o aeroporto, não deu certo, você não sabe da história. Um dia a gente vai saber, por isso que o milênio é extraordinário. Um dia você vai saber por que né, você chegou em casa, você, olha, aquele dia tinha um cara atrás de você, sabe assim, é impressionante isso. Bom, nós saímos dali, o período foi bem complicado, depois ali eles não seguiram mais a gente passava nas aldeias, comia o pirão deles, ou uma galinha de Angola que eles matavam, eles andavam em bando, uma metralhada caía, eles comiam cobra, macaco, matavam o búfalo. Esse daí a gente comia, a gente era vegetariano, então um pouco de carne dava diarreia, que era uma coisa assim absurda. A minha esposa ganhou uma camisa, quando a gente saiu de Tararé, que eu fui pastor, foi a última igreja, a igreja deu uma camisa bonita para ela, uma igreja pobre. Hoje não, a igreja está bem lá. Mas compraram uma camisa linda de seda cinza. E a gente usava essa camisa como papel higiênico. Meu Deus. O dia que acabou o último pedacinho, nós chegamos no campo de prisioneiros. E ali tinha papel da África do Sul. Papel duro. A gente ficava amolecendo para usar. E diarreia o tempo todo, por causa da água. Época do cacimbo, então Deus foi bom porque foi a época do cacimbo, não chove. 6 meses não chove. Então os rios estão secos, isso era ruim. Os rios caudalosos tinham bichos lá dentro e tal. A gente passou alguns rios desses. E eles esperavam achar água num rio, não achavam, no caminho. E foi assim, várias experiências. A gente passou por um lugar e à noite um camarada começou, porque a gente dormia em umas casinhas de palha, às vezes, a maioria no relento, mas às vezes entrava numa aldeia, então a gente dormia tudo junto numa casinha de palha, pequenininha, tal, 2x2, 1,5 por 1,5, todos nós ali. Aí o camarada começou a mexer na palha, né? Eu falei, caramba, que é um animal, que é? E começou a mexer, ele falou assim, o longuise, eu não sabia bem o que era o longuise. É professor, né, tipo, um respeito e tal. Para vocês, ele meteu um cacho de banana verde. Aí no dia seguinte ele veio se apresentar, era um sargento, que era enfermeiro, até ajudou a gente a tirar bicho do pé. Que começava ele vai contando e vai piorando o negócio. Porque um bicho do pé saiu aqui do nada, né? Do nada. Depois eu aprendi, era só ter uma agulha que tirava o bicho do pé sem problema nenhum, né? Que dava muito na areia, não sei como é que. Mas aí ele veio se apresentar e tal. E eu disse, mas o senhor está na UNITA, né? Estou, eles salvaram minha vida, eu devo tudo a eles. Bom, beleza e tal. Aí eu fazia uma oração, sempre que apareceu um adventista. Aí apareceu um capitão lá, que também, pai era adventista, era pastor no caminho, veio falar e tal. E aconteceram algumas coisas bem interessantes, né? Quando você vai se adaptando, né? Minha esposa odeia barata. E tinha muita barata em alguns lugares que a gente ia. Principalmente nessas casinhas abandonadas, que as aldeias eles faziam e refaziam rapidinho. Amarras, tiravam a palha e tal. E eu lembro que ela acordou com uma barata no rosto. Um dia. Aí falou uma barata. Pronto. Acabou. Como se fosse assim, nossa, um pernilongo. Antigamente ela daria gritos. Barata, odeio barata. Assim, barata. Moscas, tinha muita mosca. Aí a gente passou por uma região, que tem a mosca tzezé, que é a mosca do sono, né? Então, fica de olho. A mosca é parecida, é maior, como é que é? Não tem jeito, né? A gente se adapta até a guerra. A gente vai se adaptando. Comida. Aí as horas de ir no banheiro, não dava pra gente ir qualquer hora. Tinha que ir uma hora que eles permitissem. E às vezes a gente andava 8 horas, andava 10 horas, andava 1 hora o dia, parava.
porque a região era perigosa. Nós passamos num lugar lá, que era a estrada de Menong. Nós paramos 3 horas da tarde. Aí tinha umas trincheiras preparadas assim. Aí ficamos na trincheira, todo mundo quieto, que aqui a 500 metros tem uma ODP e no 500 metros tem uma ODP, que era, não sei mais o que era a sigla, mas eram soldados. A gente ia atravessar uma estrada e a estrada de ferro, assim. E só vamos ficar aqui até anoitecer. Assim, fecha a boca das crianças. Mas fecha a boca das crianças, 2 crianças. Um ali, amarradinho. Depois soltamos ele na trincheira. Ele queria sair. Aí que chorava. Tem que ficar quieto. Aí fomos até 11 da noite, das 3 até as 11 da noite, naquele suplício tremendo, com sede. E aí passamos, aquela correria, e cai gente, vai passar, e passa. Passamos o trem, aí falei, vamos parar aqui? Ele falou, não, vamos correr mais 1 hora. E mais 1 hora correndo. Passamos um riozinho, falou, mais um pouco para frente. Aí paramos longe do rio. Eles nunca acampavam no rio, né? Sempre longe. Aquela noite foi muito difícil. Mas assim, você começa a se acostumar a andar, começa a se acostumar a comer, como tomar banho. Você começa a se acostumar com eles. E nós passamos pela síndrome de Estocolmo. Olha, se apegaram a eles. Então, para nós, em algum momento eles estavam certos. Nós perdemos a noção. Que impressionante. É impressionante isso. E eu não controlei isso. Não controlei. E a gente também porque não você deixa de ser uma resposta adaptativa, né? O seu cérebro precisa se Você adaptar depende a uma deles. realização, porque ou você vai nessa direção, ou você enlouquece, ou você mata, ou você... É uma questão de sobrevivência E também. você tá completamente dominado, né? Você não tem como ir contra. Não, a sua vida, eles vão te dar água, vão te dar comida, e vão dizer quando é que você vai dormir. Então teve muita coisa. Um leão seguiu a gente, comeu um soldado, aí tinha escorpião no lugar onde nós paramos. Tinha muita cobra. Cobra, eles ficavam felizes da vida em encontrar uma cobra. E eles tinham um método impressionante. Eles pegavam uma cobra, que tinha umas cobras que ficavam penduradas. E eles sabiam exatamente. Eu passaria reto, tomaria uma picada. Mas eles sabiam exatamente. Eles pegavam na cabeça, puxavam assim, punham nas costas e levavam para fazer um ensopado nas cabaças. Era o que eles tinham. Faziam fogo. Aí você vê ainda, né, sobre como é que você se encanta pelo seu sequestrador, pelo seu tirano. E olha para a realidade do mundo. Isso acontece socialmente. Isso acontece nesse contexto de guerra que nós temos acompanhado. Tem gente apaixonada pelo grupo terrorista. E ai de quem disser que é terrorista. E tem uma coisa assim mais profunda. Você tocou num assunto muito importante, muito interessante. A gente tem um inimigo aqui que sequestrou o mundo e que Jesus tirou das mãos dele, que é Satanás. Quando você começa a viver muito com ele e depender do ego sendo enaltecido, posições, etc., existe uma síndrome de Estocolmo, hein? Você não consegue largar o camarada. Não consegue largar. Com Deus é diferente. Não é por uma questão de que ele me sustenta e eu vou então segui-lo. É justamente, não existe teologia da prosperidade. A Bíblia não tem teologia da prosperidade. Então, assim, não é o que Deus me dá que me faz segui-lo, mas é quem ele é. Exato. E o que ele fez por mim e por todos. Ele não fez só por mim. A morte dele não foi só por mim. Então, assim, é fácil você ser sequestrado por Satanás. Quer dizer, fácil. É um coração enganoso, etc e tal. Mas, assim, ele te dá o que você quer e precisa. Então, você fica na mão dele e é difícil você sair. Sabe que quando fala nesse ambiente de guerra na África, quando eu estive lá, em Angola, uma história me marcou muito. Era de uma mulher que ela disse que na madrugada era um momento de fuga. E eles saíam com as crianças em filinha, assim, fugindo. E ela disse que uma vez um irmão dela foi atingido e ele cai morto. E eu perguntei, como é que vocês reagiram? Vocês param para acudir? Ela, não. Segue em frente. Em tempos de guerra, a gente pula o cadáver e anda. É uma questão de sobrevivência. Essa frase me marcou de um jeito. Você pula o cadáver
e anda e corre, e se esconde, porque é um ambiente de sobrevivência, né? E vai chorar seus mortos lá quando der. Então, esse é um mundo em que a gente também tem pulado cadáveres, né? A gente tem pulado cadáveres para sobreviver. E aí é de um grande dilema. Por isso a gente a cada dia tem vivenciado mais doenças emocionais, mais desespero, mais angústia, porque de qualquer forma a gente tem pulado cadáveres. E ninguém resiste a pular cadáver todo dia. E a diferença entre o espaço de guerra e esse mundo que a gente vive é que lá é muito claro para todos os envolvidos que estamos em guerra. Exato, está sendo visto. Agora aqui, não, a gente acha que é vida normal. Né? Mas isso é terrível. Isso é terrível, porque você vai com todos os funcionamentos de um espaço de guerra, mas na inocência completa de que você não está. E está numa guerra espiritual violentíssima. Né? O que a gente é obrigado a ver, ouvir, passar e participar, né? Por isso que escolha é uma coisa importantíssima. E nós ficamos na expectativa, a guerra vai acabar. Não, 3 dias a guerra vai acabar, como o moço lá falou pra gente. Não, a guerra vai acabar. Enquanto tiver televisionado, noticiado, não, a expectativa, a guerra vai acabar. Mas tem essa guerra na qual nós estamos inseridos, assim, ela vai acabar. Mas não é quando parar de ter notícias sobre. É algo maior em relação a isso e não consegue ser mostrado. Aqui ao redor da gente tem uma luta espiritual. O grande conflito ela está no silêncio, não somente com a bomba, o míssil atravessando o céu. Já Isso esteve. É muito grave. Já esteve barulhenta. A guerra já esteve barulhenta e hostil, assim. Hoje ela é mais silenciosa. Hoje ela é pior. Você está sendo levado Tudo bem. Mas, pastor, eu acho que o pessoal tá com comichões em casa, querendo saber o seguinte. Como foi que saiu, né? Como é que acabou tudo isso? Misericórdia. Foi bem... Porque leão comeu soldado. A gente tava preocupado com o bicho no pé, olha como a gente é inocente. Agora um leão comeu um soldado aqui, tinha escorpião, cobra que pegava aqui, ó, nem sei fazer a técnica. Não, é interessante como você se adapta. Uhum. Por exemplo, nós tínhamos 4 fraldas por filho. 4 fraldas. E tínhamos as fraldas descartáveis. Então, Deus foi bom no detalhe, porque a fralda descartável nós nunca usamos para ele. A gente cortava e as mulheres usavam como absorvente. Olha isso. Tem 3 mulheres. É uma coisa que... Ninguém pensa. Quem vai pensar? Eu vou pensar? Eu não vou pensar nisso. As fraldas dele eram deles. E assim, ele sujava, ele tinha diarreia, muita diarreia. Então a gente ficava esperando a fralda suja, chacoalhava. As fraldas ficaram marrons. A gente chacoalhava e esperava o próximo rio para dar uma limpada. Uma lavada. E secava nas nossas costas. Quem segurava o filho, que a gente amarrava, né? Aí eu segurei a maior parte. Aqui atrás a gente amarrava tipo as mulheres como amarram aqui atrás. E minha esposa levou menos. Então ela ficava mais tempo com a fralda aqui atrás, que dava até um refresco do calor. Das 9 da manhã até as 3 da tarde era um calor insuportável. Depois era frio. A noite toda era frio até as 9 da manhã de novo, 8h30, 9 horas. Então, assim, nós tivemos que conviver com 4 fraldas. Quer dizer, hoje, como vai viver com 4 fraldas? E deu. Viu você, pai, que tá reclamando que você tem que trocar a fralda toda hora? Tá? Não, e quando nós chegamos, quando fomos libertados... Eu peguei, fiquei lembrando de mim aqui, assim, mais uma vez vou trocar essa fralda. Sim, vou trocar uma fralda que eu vou jogar no lixo, tem mais 200 ali que eu posso pegar. Mas teve um dia, quando o escorpião apareceu, porque a gente jogava palha no chão, tinha um lençol que a enfermeira tinha dado, que era amarelo, mas já estava de outra cor, né? E a gente tinha um cobertorzinho para colocar em cima, que ela pegou e trouxe pra gente. Ela viu tudo, falou, vou levar algumas coisas para eles que eles não... Então, a enfermeira, ela se ofereceu para ir junto, com eles ajuda humanitária. Eles estavam procurando a enfermeira. Mas ela estava escondida. Mas ela se entregou. Ela se entregou. Por amor a vocês, inclusive. Olha isso, gente. Não, por isso assim, alguns perguntam, você escreveu um livro? Eu escrevi um livro. Eu tenho um livro até 18 capítulos, tem mais um pouquinho para terminar. Mas eu não tenho coragem de soltá-lo, porque ela precisa do livro dela. Entendi. Ela não tem aposentadoria, ela voltou para Angola, ela reconstruiu o hospital e ela precisa do livro. Que mulher. Não, é fantástica. Você fica encantado com ela. A Vitória Duarte. Olha o nome. Tremendo. Vitória Duarte. Então, assim, nessa noite, né, o leão
comeu o soldado, que a gente não sabia, mas a gente escutava o leão. Aquele negócio. E aí um que estava comigo, assim, que era um alferes lá, ele disse assim, é um leão velho. Não se preocupe. Falei, bom, como assim? Ele só consegue comer um. É velho, mas come, né? Se alimenta. Aí ele come de 3 em 3 dias. Mas o leão velho é assim, quem caça é a esposa. A vida toda. Quando ela não aguenta mais trabalhar para ele, ela expulsa ele do terreiro. Quer dizer, ele perde a briga com outro leão, que assume o lugar dele, ele anda sozinho. O leão, ele anda sozinho. E o leão velho é o mais perigoso, porque ele é traiçoeiro. Então ele fica atrás de uma manada, de um grupo de pessoas, fica atrás. E vai sempre contra o vento. O vento está batendo aqui nele para eles não sentirem o cheiro dele. Olha. E ele vai chegando, Olha vai o bicho, chegando. o que é isso? E ele, como não quer correr muito, ele sabe que alguém vai ficar doente, vai ficar para trás, algum vai ser esquecido. E ele pega aquilo lá. Aí as hienas brigam com ele. Ele tem medo das hienas, esse leão velho. Mas ele é traiçoeiro. Quem assistiu o Rei Leão sabe disso. Rei Leão, pois é. Mas aí, nessa noite, um soldado ficou bem desgarrado, como vigia, e ele, pegou ali. Aí eles ficaram no zum, não sabia o que era. No dia seguinte, eles fazem uma música para quem morre. Aí eu descobri que tinha alguém que tinha morrido, perguntei, aí explicaram lá, o cara me explicou. Mas nessa noite teve escorpião, e nessa noite nós não conseguimos lavar as fraldinhas. Elas estavam muito sujas, não dava para colocar nele de novo. Aí eu peguei uma meia, a minha meia, coloquei uma num pé, no outro, aí tinha um pedacinho de plástico que nós achamos lá no caminho, que a gente levava tudo que achava e ia guardando. Tudo era importante. Aí pus nele a fraldinha de plástico. Fizemos uma oração, falou, Senhor, segura aí, porque é só o que a gente tem. Ele tem que dormir debaixo da coberta com a gente. Aí quando nós levantamos a coberta, tinha um escorpião. Aí o guerrilheiro falou assim, não tem problema não, escorpião Só não. piora. Escorpião não mata, ele deixa cego, dói muito. Não, é só um minutinho aqui. Tava todo mundo embaixo da coberta. Ia para baixo da coberta. Ah, tá, ia pra debaixo da coberta. Quando vocês abriram a coberta por onde A vocês gente iam levantou entrar, assim para entrar, um bichinho andando com o rabinho para cima. bichinho. Aí eu falei pro cara, um escorpião. Eu falei, escorpião não é nada, isso aí não mata. Isso aí deixa cego, pode deixar assim, mas matar não mata, fica tranquilo. É tudo tão simplificado. É né? tão comum, né? Mas assim, é interessante, porque depois você acaba vivendo isso, você se acostuma. Agora, sabe que assim, dos lugares onde eu fui, é claro que isso não por estatística, mas por observação, é o lugar onde eu menos encontrei ansiedade e depressão. Depressão, principalmente. Eu fui num congresso de casais, Ministério da Mulher, família, era assim, 2.000 pessoas e grupos menores. E a abordagem, fui eu, pastor Alas e uma outra amiga, psicóloga, doutora Marta, e todos nós ficamos assim, gente, eles não narram a própria história como nós narramos nossos dramas. Eu acredito que por ser uma realidade tão da vida deles, que eles nem sabem como é viver de outro jeito. Hoje não, mas antigamente eles tinham que andar quilômetros para pegar água. Luanda foi uma capital feita para 400 mil pessoas. Quando eu fui lá, já tinha 700 mil pessoas. Depois, quando eu voltei, tinha 7 milhões de pessoas. Então. Não tinha água, não tinha estrutura nenhuma. Então é normal você botar a água na cabeça. Eles não sabem que tem torneira aberta, eles não sabem que tem água mineral para comprar. É eles não têm. outro funcionamento, né? Não, Outra realidade. Mas eles sabem que tem água, mas Sim, eles não têm como comprar. Não tem como, então Não isso faz não é parte para a da- vida é, deles. não faz parte da rotina as deles. pessoas Você mais sofreria porque, simples. não tem fralda pro meu filho. Chegou um momento que o pastor sabia de fralda descartável, foi do Brasil para lá, mas ele olha para a realidade e diz assim, gente, só tem isso aqui para viver, então vamos viver. Tem por uma questão de sobrevivência. Adaptabilidade, né? A caneta foi ficando pequena, né? E ela quebrou, era uma caneta esferográfica, e ela quebrou, então ficou só o refil. E a gente escrevia com aquilo. E eu tinha uma cadernetinha que eu anotava dia por dia. Fizemos isso, caminhamos 2 horas, que era só o que a gente podia fazer. O dia que eu consegui escrever isso e me localizar, lembrar, eu fiquei tão feliz assim, porque eu assim, minha vida não está perdida, está aqui. Está dentro daqui. Aí nós chegamos num campo de prisioneiros. Antes do campo de prisioneiros, paramos numa aldeia. Eram caminhões que levavam a gente.
E tem um negócio lá, o caminhão eles tiravam um farol. Para usar, para não usar dois, eles tiravam um e era um sinal também. Se tinha um caminhão com dois, eles tinham que metralhar porque era o governo. Caminhão com um, eram eles. Nós passamos uma noite lá, vinha vindo um caminhão com um farol, com 2 faróis, eles mandaram parar, o caminhão não parou, eles já estavam metralhando aí. Eram soldados bêbados, né? Receberam uma surra lá e... Assim, eram momentos tensos, assim. Mas nesse último momento de caminhão, foram 5 dias, que era pior andar de caminhão do que a pé, porque eles iam todos lá em cima, e a gente vomitava em cima de você passava mal à noite, aquele negócio de ficar horrível. Então foi o último dia, desceu todo mundo, só ficamos nós. Aí a gente ia descer e falou, não, vocês ficam. Falei, não, nós vamos para um lugar melhor, vamos descansar. Falei, pô. O último dia de quantos? Da caminhada, dos 37 mais 5, 42 dias. 42 dias. A gente caminhou 5 dias de caminhão. Aí, quando eles disseram, vamos para um lugar melhor, vamos descansar, eu falei, pronto, é cemitério. Ele caminhou mais que Elias, né? Elias caminhou 40 dias. Foi um pouquinho mais. Mas aí nós ficamos meio cismados, né? Vamos descansar, um lugar melhor. Não estou gostando dessa história. Aí subiram 3 pessoas no caminhão. Um que tinha uma cicatriz assim, bem grande, Major Melgaço. E 2 soldados que estavam cheios de pentes de FAL, né? Cheio de pente e pistola. Esse comandante, esse coronel, só usava uma pistola. Aí ele subiu, falei, bom dia, boa tarde, acho que era... Ah, sim. Para onde nós vamos? Perguntei. Falei, não, vocês vão descansar agora. Vamos para um lugar melhor. E, cara, um cara a partir feio. Dessa para uma melhor, como o povo diz. Mas nós caminhamos, e era já deserto, né? Uma região desértica mesmo. Era areia ali, pura areia. Já há muito tempo a gente estava na areia. Aí chegamos num descampado, assim, grande, e tinha um camarada ali esperando. Falei, puxa, acabou, né? Aí era o capitão. Eu tenho o nome anotado, eu esqueci agora aqui. Aí ele era o capitão-chefe do campo de prisioneiros. Ele nos recebeu fora para os prisioneiros não saberem que estava chegando caminhão. Aí nos levaram cada um para uma casinha. A esposa e o bebê, o médico, a esposa, o bebê e a enfermeira. Bom, vocês vão ficar aqui agora para descansar. E o Major Melgaço veio fazer uma entrevista com cada um, preencheu um documento e tal. O que vocês perderam? Aí eu falei, olha, não tem nem o que dizer, né? Perdemos. Tá bom, então o endereço dos seus parentes. Endereço de pai, de mãe, não sei o quê. Do pai dela, da minha mãe. E pronto. Aí ele levou uma latinha de refrigerante, que ele chamava de gasóleo, que é o óleo diesel, com um pavio. Falei, essa é a lâmpada de vocês, cuidem bem, porque a gente não tem muito óleo diesel, muito gasóleo. Tá bom. A gente ficou ali aquela noite, aquele negócio, era uma caminha, metade disso daqui, a gente dormia os 3 ali, de palha, eles amarraram a palha, ficamos ali, quietos. E ele foi tentar pegar meu filho. E o meu filho, ele reagia muito quando alguém tentava pegar ele. E ele deixou pegar. Aí ele olhou e falou assim, seu pequeno André. Ele disse assim, pequeno André, tem vovó? Aí ele começou, vovó. Vais ver a vovó. Não agora, mas vais ver a vovó. Eu vou tratar disso. Falei, bom, tá bom. Ele falou, olha, eu vou sair agora. Quando eu voltar, vocês vão ser libertos. E aí foi. Foi um tempão. E a gente se virou lá. Eu pedi machado para eles para cortar minha lenha. Eles me emprestavam machado. Eles traziam carne de búfalo. Eu emprestava faca para cortar a carne, botar sal, que sal era caríssimo ali para eles, né? Mas eles davam um pouquinho de sal pra gente, nem sempre. E eu fazia minha comida. E eles me deram uma latinha, e a gente tinha umas latinhas também, e fizemos nossa comida ali. Tinha uma colher só para todo mundo. Nos viramos. É impressionante como a gente se vira. O banheiro nosso era um buraco, a gente jogava cinza, desbravadores, né? Desbravador foi tudo para mim. Eu comecei a aprender com eles fazer amarras não, tirar a casca de um arbusto, que era bem fininha, e era muito forte para fazer. Fiz cadeira, fiz mesa, fiz um monte de coisa. Ali para passar o tempo, limpei tudo, tinha uns ratos debaixo da cama, eles apareciam. Aí uma noite a Rose estava passando paninho, né? Passando um paninho, porque eles davam lá um birô de água de vez em quando pra gente.
Passando um pano na pele? Na pele, é. Na perna. Daqui a pouco um rato sai debaixo da cama. A casinha deles era ali. Bateu no pé dela, ela falou, um rato. Só. Eu falei, eu tenho que acabar com esses ratos. Aí briguei com eles, até que eles saíram lá de baixo. E a gente começou a arrumar. Dando espaço com os ratos baratos. Não é a realidade? Você começa a se ajustar. Isso. Entramos lá, bom, camarada, 3 anos aqui. Putz, nós vamos ficar muito tempo. Eu vou ter que organizar a vida aqui. E você se adapta. Gente, a minha cabeça funciona por aí. Eu acho que por ser nordestina, eu acho que por personalidade, mas muito pela minha região, não sei. Eu acho que a vida é mais fácil quando você tem uma relação de adaptação com a vida, sabe? Assim, quando, sei lá, Rio. O rio, ele vai contornando, se é para descer, ele vai descer, mas a gente precisa viver assim. É isso que tem para viver. Não é que você vai cruzar os braços quando você tem condições de fazer algo para mudar a realidade. Mas há situações de que você não pode mudar a realidade. Há situações que simplesmente você precisa se entregar para viver o que precisa viver. Não adianta eu brigar com a vida todo dia, sabe? Não adianta eu brigar com a realidade todo dia. Não dá todo dia, mas de vez em quando. De vez em quando. Então, o que ele estava lá para mudar a realidade? Tem um machado? Vou cortar, vou fazer uma cadeira, vou fazer uma mesa. Mas ele estava na realidade como dava para viver a realidade. Então, eu acho que na vida pós-moderna da gente, tem um discurso todo dia do tal da felicidade. Tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz. E tem dias que você não tá feliz. Tem dia que a realidade se impõe. Ronaldo, você aqui não é o pastor, você aqui não é o bonzão. Wagner, Darleide, você não é. Você vai ter que se adequar, porque aí entra uma questão interessante pra gente também meditar. Provações vêm dizer muita coisa a respeito da gente. Sem dúvida. Ela vem confrontar um euzinho danado, que em situações melhores eu não a reconheço. Quando eu tô lá numa situação que me confronta, eu me reconheço, ou eu me nego, ou eu me frustro, enfim, o que seja. Mas eu escuto tudo isso, e por já ter visitado, e por agora, mais uma vez, ainda que nunca, jamais, nem comparar com algo vivido pelo pastor Ronaldo, pela Rose, enfim, seu filho, e outros tantos, mas assim, a gente precisa respeitar um pouco mais a realidade. Porque o que tem de gente, eu trabalho muito com isso, o que tem de gente infeliz pela frustração de um tal de discurso também, de assim, você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Não dá! Tem uma metralhadora na tua cabeça. A sua... E entenda, metralhadora, qualquer Claro. Experiência difícil. O seu nível de escolha fica extremamente limitado, né? Aqui nós estamos falando de alguém que estava disputando um terreno com um rato, né? E aí você estava falando sobre viver o hoje e como o dia se adapta. Eu já não sou uma pessoa muito do viver o hoje, né? A gente já conversou sobre isso um dia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu sempre tô pensando no que vai acontecer depois, como é que a gente vai resolver depois. Mas numa situação como essa, você até pode nutrir a sua ansiedade durante um tempo, mas daqui a pouco você tá caminhando 40 dias, você não sabe pra onde. Você chega num lugar, você sabe que tem gente que tá vivendo 3 anos dentro daquela casinha. O que tá acontecendo? Você nutre a sua ansiedade até certo ponto, né? Depois é o que a vida te oferece, porque não tem como ser diferente. E o que eu vou fazer aqui, enquanto eu estou aqui, além de me preocupar? O que José fez enquanto preso? Nossa, você tirou José aqui da minha mente. Sabe por quê? Porque assim, eu tô vendo aqui o pastor contando a história, eu tô esperando ele terminar pra eu fazer uma pergunta, mas já vou me adiantar aqui. Porque a gente sabe que José, ele era muito mimado, né? Um menino bastante imaturo por toda a situação que ele vivia ali, mas a caminhada dele, já como escravo, foi o início do amadurecimento dele. E aí o pastor estava contando de como se revoltou com Deus e de como muitas vezes, né, ficou triste com Deus porque aquela situação estava acontecendo, e eu na hora lembrei de José. Quando foi, em que período foi, ou foi idas e vindas, né, que você parou de brigar com Deus e falou, não, eu tô vivendo aqui uma experiência espiritual que talvez jamais viva outra desse tamanho? Eu tinha minha Bíblia, né? Ou seja, quando ele fez as pazes com Deus. Eu tinha minha Bíblia, né? Isso vai e volta, né?
Mas no campo de prisioneiros foi o melhor momento. Porque nós paramos. Pelo menos a gente tinha um lugar para ficar. Era muito importante você ter um lugar. Pode ser lá no Auschwitz, como é que fala? Lá Auschwitz, na Alemanha. Auschwitz. Como um judeu preso. E vários têm histórias, né, de camaradas que conversavam com o outro, batendo aqui, tinham comunicação. Sim. E viviam. Você quer viver ou não quer viver? Esse foi o meu dilema. Quer viver ou não quer viver? Até o momento que eu disse, eu vou viver. Mas tinha dia que ia e voltava. E tinha uma coisa. A comunidade é fundamental. Que um dia era um médico que estava cabisbaixo. E a gente já sabia. Todo mundo ia lá. Um dia era minha esposa, outro dia era eu, a esposa do médico, a enfermeira. É a que menos ficava. É a que mais... Bom dia! E ficava toda feliz. Então, assim, a gente tinha o que dizer. Nós montamos uma igreja lá. Eu era o pastor, o médico era o ancião, a minha esposa e a esposa do médico eram as professoras dos primários lá das classes pequenas, a Vitória era a diretora da escola sabatina e JA. Tinha JA, tinha tudo. E a gente tinha hora social. A gente fazia hora social contando histórias para rir. E um dia o capitão chegou e disse assim, posso fazer uma pergunta? Eu, claro. Por que vocês riem tanto? Bom, por que você faz essa pergunta? Sim, é porque os outros, porque tinha prisioneiros, tinha muitos prisioneiros portugueses, tinha russos, tinha cubanos, tinha vários prisioneiros, vários lugares que a gente não tinha acesso. Às vezes a gente encontrava. Esses camaradas, quando tinha um repórter, eles juntavam todos e tal. Eu falei, capitão, com todo respeito, vocês tiraram tudo que a gente imaginava viver aqui. A gente não imaginou viver essa vida aqui. Mas vocês não tiraram uma coisa, que é Jesus. A gente crê em Jesus. A gente cantava em Umbundo. Eu não entendi uma palavra, mas cantava. Estava lá escrito, cantava. Tinha um inário em Umbundo que era da enfermeira. Ele olhou assim e falou, Aí quando a gente cantava, ele aparecia. Ficava olhando, que era a língua deles lá, era Umbundo, o dialeto deles. Língua nacional, que eles chamam. Então, assim, a comunidade ajuda muito. E Deus não pôs a comunidade à toa. Exato. E não pôs dois. Salomão diz, 2 é melhor que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Tem que ter mais gente. E no meu caso, a comunidade virtual. Né? Sim, eu comecei aqui falando sobre como essa abrangência do apoio, do suporte, das orações, do espiritual, que eu nem tinha dimensão. Essa comunidade de fé faz diferença. Primeiro, a comunidade que vocês formaram ali em 4 pessoas. Total. E aí depois essas outras. A Novo Tempo, que eu sabia, você todo dia reportava pra gente, a Igreja Mundial, pessoas de diversas denominações. Então, assim, não tem. O corpo de Cristo é corpo, né? E o pastor está falando, e eu me lembro do Viktor Frankl, que lá no campo de concentração, né? No campo de concentração, ele olhava pela janela e ele pensava no sentido da vida, que é a teoria e é o trabalho dele, do sentido da vida, é algo que faz sentido eu viver além daqui. Isso não é ansiedade, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com esperança. Então, por que vocês riem tanto? Tem um Jesus, ele é a nossa esperança. E em algum momento, Wagner e pastor Ronaldo, vocês até me fizeram perguntas fora daqui. Darleide, em algum momento você disse numa das lives que você não tem medo de morrer. E eu respeitosamente disse, não é um medo meu, da vida. Não tenho esse medo. Mas, respeitosamente dizia, porém eu não estive na faixa de Gaza. Ok? Então, dentro do limite da minha história, eu não tenho medo de morrer. Porque tem algo que, por talvez eu ser muito pragmática e essa coisa assim, é isso que tem para viver, eu vou viver, eu estendo isso até para a morte. É isso que tem para viver, a morte? Então eu vou viver. Porque eu creio numa esperança que me é dada por Jesus, que se eu morrer eu vou viver. Se isso move um terrorista que diz que se matar ele vai para o céu e ele vai ter 30 virgens à disposição, não sei se 30, mas... Acho que é mais. Se ele crê nisso... É o engano que o move? Eu que conheço a verdade em Cristo, como que eu posso me permitir não viver por ela? Então, ao mesmo tempo que eu sou respeitosa de que, olha, eu digo isto para minha vida, não disse isso agora porque eu estava em Israel. Eu digo isso para minha família, minha filha sabe disso, meu marido sabe disso, meus amigos sabem disso, eu não tenho medo. E aí eu repito,
talvez pela minha personalidade, meu pragmatismo, meu sim, sim, não, não. É para morrer? Eu vou morrer. Mas é que eu tenho uma fé que me move, que em Cristo, ainda que eu morra, eu vou viver. Então isso me dá paz. E não é muito mais fácil viver com essa esperança, né? Eu acho, menino, tremendo, tremendo demais. É bem mais simples do que, às vezes, querem complicar, né? Paulo, né? Senhor, me leva, Senhor. Me faz descansar. Mas tudo bem, por causa dos outros, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Mas o meu desejo é partir e estar contigo. Quer dizer, partir, morrer, dormir. Quando o Senhor voltar, eu acordo e vou estar contigo. Mas, pastor, vamos lá pro fim dessa história. Porque... Então vamos encurtar aqui. Uma coisa que manteve a nossa esperança eram as mentiras. Eles nunca diziam o que ia acontecer. Sempre dizia assim, não, estão os aviões ali, não, vamos pegar os aviões. Ah, não, os aviões estão aqui, os carros estão ali. E eles foram levando a gente. Cada hora uma história diferente. E quando nós estávamos no campo de prisioneiros, eles diziam assim, não, nós vamos embora, mas eu tinha marcado. O Major Melgaço falou, o dia que eu voltar, eu vou levar vocês. O dia que eu voltar, e ele não voltava. No dia 7 de setembro, era o meu dia de ficar down. Mas espera aí, eu acho que vale a pena a gente ressaltar o que ele está chamando de mentira que os mantinha Sim. esperançosos. É que a cada mentira renovava a esperança de liberdade. Aham. Era um golinho. Até depois, no momento que a gente falou assim, tudo bem. Sabe, porque não acontecia. Aí vocês descobriram que realmente eram muitas mentiras. Aí não trazia mais Era muito, esperança. não chama de mentira, menino, era esperança. Esperança sem cedilha. Mas assim, aí no dia 7 de setembro, era o meu dia de ficar down. A gente fazia o culto de manhã na minha casa e fazia o culto à tarde na casa do médico. Então a gente limpava, tinha uns banquinhos que eu tinha feito, o pessoal sentava, a fogueira no meio, fogo de preguiçoso e tal. Tinha uma latinha, tudo bem. Fazia lá o culto. Uma meditação de 2 anos atrás, a gente lia lição de 1 ano atrás, então, e a Bíblia. Então, aí fizemos o culto. Mas ali eu tava mal. Puxa, dia 7 de setembro, caramba, né? Quanto tempo que a gente tá aqui já e tal. Aí de repente eu ouço a voz do Major Melgaço. Melgaço voltou. Aí tal, falando, e eu olhei. Quando eu olhei, eu corri na direção dele. Os dois de trás já... Falei, não, é o professor. Chamava de professor ou um longuista. Então, professor, que cara é essa? Esse camarada era um psicólogo, assim, sabe? Ele lia o André, leu minha esposa. Ele era diferente. Ele tomou um tiro aqui, fez um baita de um buraco. Ele era feio, muito feio. Aí, mas que cara é essa? Falei, o senhor não vem. O senhor demorou? Falei, eu tô aqui. Nós vamos preparar a saída de vocês. Não vai ser hoje, mas nós vamos preparar. Aí demorou mais uns dias, demorou uns 10 dias mais ou menos. Mas ele já estava lá. E disse, eu vou levar vocês. Podem ficar tranquilo. Ele era chefe, tinha um cargo lá. Aí vieram mais dois camaradas graúdos lá, que um virou ministro lá, o outro professor universitário, um morreu. Eu fui atrás deles. Quando fui na UNITA, fui buscá-los, né? E achei, mas um estava muito longe e o outro tinha morrido. Era o doutor Jacajamba e o doutor Valentim. Eles eram formados, não sei o que lá e tal. Aí eles chegaram e eles fizeram a nossa saída. Aí chegaram repórteres, muitos repórteres lá, BBC de Londres, não sei de onde, France Press. Aí queriam fazer entrevista, ele contornava, né, e tudo mais. Aí com eles nós saímos rápido. Saímos numa sexta-noite. Foi aí que eu dei minha Bíblia para um guerrilheiro lá. Não era guerrilheiro. Ele era um prisioneiro também, mas era nativo. O Elias. Um dia ele estava cortando a lenha, porque uns 2, 3 dias eles cortavam. Depois eu falei, eu quero cortar. Se vocês confiarem em mim, me dá um machado. Aí eles confiaram, dava um machado e cortava a lenha, cortava a árvore e tudo mais. Mas ele foi lá cortar sexta-feira antes do pôr do sol. E ele começou a subir um hino de pôr do sol. Acho que eram horas benditas e tal. Aí eu saí, um médico, e ele. Fui me aproximando deles, tinha que ter cuidado e tal. Falei, olá, boa tarde. O Alale. O que você está fazendo aí? Cortando lenha. Não, está subiando. Subiando? Que música é essa? Ele falou assim, um hino. E que fala esse hino? Ele falou, fala sobre o sábado.
Falei assim, eu guardo o sábado. Eu sei, por isso que eu vinha subir aqui. Aí contou a história dele. Ele era do governo, era do exército, foi pego numa emboscada e foi levado. E ele era escravo deles lá. E ele falou, minha esposa tá vindo, eu não sei quando ela vai chegar, mas eu sei que ela saiu de lá. Me disseram que ela saiu e tá vindo para ficar comigo, porque nós vamos morar aqui agora. Agora você da UNITA. Aí eu cometi um erro que eu abracei e levei para dentro da nossa choupana. Aí fizemos uma oração do sábado. Ele olhava a Bíblia. Aí eu queria que ele voltasse e o capitão cortou, mandou ele fazer outras coisas. Mas tinha o padre Fernandes, que ficou meu amigo, já morreu. Trocamos muitas cartas, depois ele no mosteiro, e ele, nossa, me falava cada coisa assim. Um cara assim, sabe? Nossa. Sensacional. Sensacional. E ele tinha um servo com ele, que estava preso, era nativo. Então ele andava em todo canto, porque ele ia ficar, ele ia ser guerrilheiro. Nós íamos sair, ele ia ficar. Ele levava o recado para Elias. Aí quando chegou um caminhão lá, bem tarde da noite, disse, vocês vão nesse caminhão. Aí eu falei, puxa, o caminhão tá onde? Tá em tal lugar, vamos. Daí eles juntaram todos os prisioneiros que iam sair, eram acho que 17, todos portugueses, tinha vários lá. Foram levando. Aí eu peguei minha Bíblia e falei assim, eu vou dar pro Elias. Mandei o recado pro Tiago. Tiago, acho o Elias, fala que eu preciso dar um negócio para ele. Aí quando nós chegamos perto do caminhão, ele puxou, porque era sacola, né? Ficava um sacola aqui, saquinho de não sei o quê, saquinho não sei, tudo era importante, era importante. Isso daqui seria um ídolo, sabe? Tudo era importante. Porque tudo podia virar um instrumento ali para ajudar a facilitar a vida. Plástico, um pedaço de plástico assim, você guardava, porque ia ser útil. Podia ser fralda do seu filho, como foi. Como foi. Então ele me puxou assim, eu olhei para trás assustado, falei assim, pastor, é o único que me chamava de pastor. Me chamou, né? Estou aqui. Falei, rapaz, não, eu vou lhe ajudar a carregar. Eu falei, não, você não vai me ajudar a nada. Eu quero te dar uma coisa. O que você vai me dar? Aí tirei a Bíblia, eu tinha guardado aqui atrás, né? Tinha emagrecido 17, 18 quilos. Tirei a Bíblia e falei assim, a minha Bíblia vai ficar com você. A alegria dele. Quantas Bíblias eu tenho em casa? Ele não tinha nenhuma. Ele não acreditava. Ele beijava a Bíblia. Aí ele me disse uma coisa assim, eu vou para o céu, ele falou. Eu quero ver o senhor lá. Não tem nada melhor do que a Bíblia. Sabe, era a Bíblia toda marcada do curso teológico e tal, mas assim, ela tem muito mais. Eu não sei onde está o Elias, não sei se ele está vivo. Um dia eu vou saber. Aí nós andamos 11 horas de caminhão, chegamos no rio Okavango. Eles levaram assim, fizeram um monte de discurso, desceram vários homens de terno, 2 homens de terno. Imprensa, muita imprensa e tal. Eles queriam falar com a gente, eles separaram, não deixaram falar com ninguém, aí foram lá discurso em inglês, discurso em português, discurso pro mundo e tal. Porque o nosso movimento é isso, é aquilo e tal. Aí daqui a pouco, esse agora queremos chamar a Cruz Vermelha da África do Sul, que era um homem de terno. E o outro só fica fazendo tchauzinho pra gente. Fazia tchauzinho pra ele. E aí ele foi lá na frente, eu assumo os prisioneiros de guerra agora pela Cruz Vermelha da África do Sul. Onde eu assino? Só falou isso. Aí assinou lá, bateram palma, não sei o que, aí todo mundo levanta, tinha uma comida que eles tinham feito lá. Uma coisa, né? E aí, falei, bom, já sei quem é. E o outro de terno deve ser assistente dele, né? Agora vocês vão embora. Tá no caminhão e vão embora. Aí tá bom, mas aí tinha uma enfermeira aqui, eu não falei, uma enfermeira da Cruz Vermelha Internacional. A Josi, a Maria José. Eu descobri onde ela estava, mas não consigo falar com ela. Mas ela está solteira e continua fazendo obras humanitárias. Foi uma menina sensacional, não acreditava em Deus. Chamava a gente de irmão lá. Ela começou a orar com a gente. E ela ficou junto com a enfermeira, porque tinha uns cubanos lá que foram sequestrados, mas viraram a casaca, ficaram deles lá, davam informações, e eles começaram a assediar as moças. Aí eu falei com o capitão, ele botou as duas juntas. Aí uma ia cuidar da outra, porque eles entravam dentro
do negócio lá. Aí a Maria José, aí, Ronaldo. Falei assim, não vou falar não, eu tava falando com outro homem de terno. Eu vou embora. Quero ir embora. Ele falou, não, vem aqui. Aí cheguei, o camarada tava com uma capanga assim. Ele falou, esse senhor aqui é um pastor da sua igreja. Gente do céu. Ele era capitão do exército. Ele foi pra lá. Capelão do exército. Capitão. Aí ele tirou, sul-africano, brancão, enorme. Era a época do apartheid, naquela época. Tirou um lencinho perfumado, deu pra cada um. Pô, aquilo era um banho, né? Era um luxo. Nossa, passamos no rosto, passamos na mão, aquele Um dedo hotel preto. 5 estrelas dentro de um envelope. Nossa. Aí ele deu uma maçã pro meu filho. O Andrezinho, acabou. Aí deu uma castanha do Pará. Ele falou assim, isso é do Brasil. Ah, tá. Aí deu mais um negócio lá, uns negócios lá, Damasco. Minha esposa preparou para vocês. Vocês vão ficar na minha casa. Opa. Aí nós subimos junto no caminhão. Meu inglês era bem ruim. Hoje não é quase nada, mas naquele era pior, né? Ele me abraçou. Aí a gente se abraçava e praise the Lord. Praise the Lord eu sabia falar. Praise the Lord. Praise the Lord. Aí ele chamou a Josi e falou, vem cá. 11h30. Ele falou. Falei, 11h30. A igreja na África do Sul estava esperando por esse momento. Eles estão saindo daqui a pouco. Mas eles sabem que você vai ser libertados. Que vocês vão ser libertados. É hora de sair. Mas é hora da gente entrar. Aí nós fomos até o Rio. Eles começaram lá. Primeiro os brasileiros. Daí entramos. Antes de entrar na canoinha, um mais velho, com a FAO aqui atrás, amarrada, me abraçou e falou assim, ô Longuise, desculpa por tudo. Nós precisamos de Jesus, volta. Precisamos de Jesus. Nossa. E eu tinha assinado que eu não poderia voltar antes que a guerra acabasse. O Major Melgaço fez cada um assinar. Tá bom. Passamos o riozinho, a África do Sul a Namíbia estava do outro lado. Aí soldados da África do Sul. Brancos, todos brancos. Era o apartheid. Aí fomos pro médico, a médica. Pegou para examinar, tal, coisa. Pegou a criança, botou num lugarzinho assim. E ele sujou a fralda. Aquela fralda das 4. Aí ela pegou, limpou, assim. Pegou, limpou, um anjo. Limpou. Abriu lá, pisou, e abriu, jogou fora. Quando ela jogou fora, minha esposa, não joga fora. Aí ela fez assim, ela abriu uma gaveta cheia de fralda branquinha. O paraíso. Branca que a gente nem imaginava mais. Trocou, ele sujou de novo, ela jogou fora. Mas tá jogando fora, deixa jogar fora. Pegou outra, pôs ali e tal. Aí nós entramos num saguão e as Relações Públicas da África do Sul tinha preparado um almoço, assim, enorme para todos os prisioneiros. Aí comemos e foi engraçado, né? O helicóptero tá saindo. Quem vai agora? Eu falei, eu vou depois, vou comer. E comendo, deu diarreia para mais uns 3 dias, né? E eu pegava as latinhas de refrigerante e ia guardando aqui na camisa. Ia guardando, pus várias aqui. Umas 7, 8, que tava pesado. Aí fui na segunda leva, que a gente ia dali, do helicóptero, para uma base aérea da África do Sul, na Namíbia, e depois ia para Pretória. Aí a turma ria, os repórteres riam, né? Pode rir à vontade. Aí chegamos no avião eles serviram mais comida. Eu falei, bom, acho que agora a gente voltou, né? Mas sabe, tudo começou a ter muito sentido pra gente. Eu não consigo comer deixando 1 grão de arroz no prato. Nunca mais. Nunca mais. A minha esposa é o contrário. Ela tem que deixar comida. Olha isso. Minha esposa não tem, ela deixa, não tem, é automático. Ela não come tudo. Uhum. Pode estar excelente, ela deixa um pouquinho. Talvez para aquele senso assim de que... Eu posso deixar um pouquinho hoje. Mas tudo começa a fazer sentido. Eu posso precisar desse pouquinho depois. Tudo começa a fazer sentido. Sabe, então, para mim, assim, foi uma experiência muito linda passar o rio Okavango. Do outro lado estava a Liberdade.
Mas a gente ficou um pouco preso ao lado de cá. Uhum. Entende? A gente ficou um pouco preso. Primeiro, o amor aos angolanos, que eu tenho muito. Quando eu voltei a primeira vez, nossa, foi Eles são os queridos. a maior experiência da minha vida voltar depois de 30, lá, quase 40 anos. Mas eu estava preso a Angola. Eu estava preso aos guerrilheiros. Em que sentido? Como era? Era lembrança, memória? Era lembrança, eu gostava deles. Uhum. Hoje já virou um pouco, mas eu não consigo falar mal deles. Uhum. Assim, porque eles também deram uma certa dignidade pra gente. Uhum. Talvez não, mas eu não enxerguei, Entendi. entende? Mas assim, lições, né? Primeiro, tem um rio Okavango sempre esperando a gente. Do outro lado tem liberdade, tem comida, tem festa, tem fralda limpa. Uhum. Mas não pode ter desperdício. É uma coisa que a gente aprendeu, não pode ter desperdício. E assim, não tem, perdão, mas assim, não tem como não relacionar, enquanto te escuto, falar da figura do Melgaço. Melgaço. Ele disse, quando eu voltar, eu vou Foi levar um Jesus você. para mim. Ele foi Jesus. Foi um Jesus para mim. E você sabe que a gente, às vezes, tá nesse processo de reclamar muito da vida e lutar muito com o que a gente tem da vida, você trouxe isso. Muitas vezes, eu já passei por isso pessoalmente, de falar assim, Senhor, ó, é até aqui, daqui eu não aguento mais, daqui não vai dar mais. Então, assim, o senhor tem que resolver. E aí, não é aquela hora que Deus vai resolver ainda. Não é aquela hora. Mas como a gente conversou aqui, Deus não dá uma tentação ou uma provação muito maior do que você consegue aguentar. E aí, quando você estava no seu limite, que você estava naquele dia o 7 de setembro, foi quando ele viu e aquilo trouxe um novo fôlego. Eu já experimentei isso na minha vida de assim, tô no limite, não dá mais. Aí vem a bênção. Aí você fala, Deus me fez chegar Sabe o até que Deus aqui. mandava pra gente? Então você tem ali, tem um pirão todo dia, pirão. De repente Deus mandava uma berinjela. Aquilo era uma festa pra gente. Aquilo era uma festa. A gente fazia berinjela recheada de berinjela. Com um pouquinho de pirão. Era uma festa, Então outro dia vinha carne de búfalo. Que não estava estragada. Porque às vezes vinha estragada. Você cortava aquilo ali, ele é muito forte. E dava um up. Então Deus ia mandando, sabe assim? Manazinho. E Deus faz isso. Faz. Deus faz isso. A gente não percebe. Deus faz um sorriso. Uhum. Sábado eu estava na igreja. Eu estou meio triste na igreja, porque eu amo aquela igreja. Eu vou. Bom, eu posso falar, porque acho que vai sair depois do que a igreja souber. Sai essa quinta, hein? Essa quinta. Vai ser na quinta que eles vão saber. Já tem gente sabendo. Hoje é quinta. Mas assim, eu tô olhando, tô vendo. Puxa vida, né? Tava assim, eu convidei um pastor para pregar, eu tava pregando. Aí tô sentado com a minha esposa, daqui a pouco vai uma menininha, que nunca falou comigo. A mãe dela me cumprimentou efusivamente, assim, tal. Aí ela chegou, Mariane. Aí ela começou a falar. Tia Cecel, vem sábado. Falei, vem sábado. Você gosta dela? Gosto. Eu sei até cantar algumas músicas dela. Aí a Rose falou, você está ensaiando no coralzinho? O coralzinho vai cantar com ela. Tô, eu ensaio até no carro. E assim, que bonitinho. Beleza, que bacana. Aí ela voltou para a mãe. Daqui a pouco ela vem de novo. Ela traz uma tabuazinha, aquela de ficar escrevendo, né? De apagar, escrever, apagar. Aí ela falou assim, o meu pai não veio, que está em casa, não está bem. Eu falei, poxa, eu vou orar por ele. Ele falou assim, o meu avô, falou o nome do avô. Foi meu amigo, ele morreu. Eu falei, era seu amigo, é meu amigo. Aí ela escreveu assim, meu nome é Mariane. Aí como é que apaga isso? Aí eu escrevi o meu, da minha esposa e o dela. Aí ela sentou com a mãe. Voltou, tal, sentou com a mãe. Aí a mãe me escreveu, tirou uma foto daquilo, me escreveu, disse assim, pastor. Ela disse assim, mãe, sabe que eu gostei muito daquele pastor? Deus manda umas coisinhas pra gente e tem que saber que foi ele que mandou. São presentes. Eu não tenho dúvida que foi. Sabe, assim, dá um alento. Eu fiquei feliz que a menina vir, o nome, ela vai mostrar pra mãe, a mãe faz tchauzinho.
é impressionante como Deus nos enche de coisas que a gente às vezes pode achar supérfluas. Porque o diabo faz a gente achar que aquilo lá não vale a pena. A gente fica esperando uma coisa gigantesca na nossa mentalidade para achar que é uma bênção. Né? A gente fica esperando essa bênção acontecer. Os grandes milagres. E às vezes os pequenos milagres, né, a gente está deixando passar. Sabe o palestino que levou lá no alto, né, para olhar Jerusalém no silêncio? Não disse nada, não prometeu nada, ele só levou. A gente falou de duas experiências aqui diferentes e eu acho que também a grande diferença entre elas são o momento de vida em que elas aconteceram, né? Então a gente tem a Darleide vivendo essa experiência recentemente, uma pessoa já madura, uma pessoa que vem desenvolvendo a sua fé e a sua relação com Deus há muito tempo. E aí a gente tem o pastor Ronaldo no início da vida. Claro, um pastor já formado, né? Alguém que estava muito querendo uma experiência missionária, né? Ir para o campo missionário, começando, né, o processo como pastor ali e tal. Mas eu fico imaginando o quanto essa experiência não foi transformadora e não tem nem como medir o quão transformadora foi, né? Quem seria o pastor Ronaldo de Oliveira hoje se não tivesse passado por toda essa situação, né? Não dá nem para imaginar, né? Porque isso faz parte. Eu não quero apagar isso de jeito nenhum. Tem coisas na minha vida que eu quero apagar. Uhum. Mas essa não pode ser apagada. Agora eu tô aqui pensando, será que nós deixamos que o pastor respondesse o momento que ele fez as pazes com Deus ou eu não... Ele falou que foi mais quando estava lá naquele ambiente da casa, né? Ali começou. Ah, tá. Ali começou assim no caminho já. Minha esposa me dava... Minha esposa foi... Essas esposas, elas são assim mesmo. eu tenho uma em casa assim também. Que matéria, que... Eu não sei, eu tô falando pela experiência lá em casa, né? E agora eu estou falando isso, me trouxe isso. Mas eu acho que as mulheres, elas têm um processo de fé e um processo de conexão com Deus que é diferenciado, sabe? A Nani fala lá em casa, né? A minha esposa fala, não, é que a gente aqui tem uma ligação direta. Ela fala. Você sabe que quando eu estava à janela e vi os religiosos correndo da sinagoga para o lugar de segurança, não tinha mulheres, porque elas não têm a obrigação de ir na sinagoga. Eles têm. Elas não têm, a mulher judia não tem a obrigação religiosa que o homem tem, entendeu? Porque a ligação é direta. Ela não usa kippá, ela não precisa estar na obrigação da religião. Aí. Tá vendo? Fica dando... Mas faz todo sentido. Gente, esse é o maior podcast que já gravamos. Sério? Sério. Porque realmente é muito rico. Duas experiências muito ricas. E não assim, vou falar pelo impacto que as histórias tiveram pra mim, tá? Não é pela coisa mirabolante. Temos uma pessoa que acabou de chegar de um país que está vivendo o conflito, que está no olho do furacão da mídia, da imprensa. Tem história que a gente cada hora pensava que tinha chegado no limite e o limite estava muito longe de acontecer, né? Darleide e eu aqui ficando... Mas para mim o mais forte é o quão transformador essas experiências podem ser. E o quanto a gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo produzir para a nossa experiência de fé e para nos levar para mais perto dele. Eu acho que isso é o que faz dessas duas histórias tão bonitas. Uma fé mais desenvolvida, uma fé que se desenvolveu ali em tamanha dificuldade e como a gente precisa aproveitar o tempo que a gente está em paz, em tranquilidade, para não se afastar desse Deus. Não esperar chegar num momento de conflito, um momento de sequestro, um momento de luto, um momento de perda, mas viver a vida ao lado de Deus. Porque quando esse momento chegar, e se ele chegar, a gente vai conseguir estar muito mais forte, porque a gente está de mãos dadas com Deus. Né? A Darleide sabe muito mais do que eu, que ela mexe muito com família e tudo mais. Famílias que mexem só com picos... Nasceu a criança. Nasceu a criança. Aí volta ele lá embaixo. Assim. Vai fazer o primeiro ano. Primeiro ano. Que vive nessa... Ou namoro, né? Tá meio assim. Não, vamos ficar noivo. Vamos casar, bacana e tal. São picos, né? E a vida espiritual não pode ser vivida com picos. Mais constância. Eu fiz muitas semanas de oração. Você também fez? Você deve ter feito. E assim, ele é engraçado. Fiz em colégios, fiz tal. Ele é engraçado que
várias pessoas, pastor, essa é a melhor semana de oração que eu assisti. Aí eu cheguei a uma conclusão, que a última sempre é melhor. Em qualquer um, Ainda bem, né? a última sempre é melhor, porque assim, é o momento que você está vivendo. É. Aí quando me perguntam qual foi o melhor lugar que você trabalhou, eu falei aqui. Qual o melhor? Esse. Porque eu não tenho mais o outro, eu tenho só esse, eu tenho que viver esse. Então, quando eu cheguei, fui para o hospital adventista para fazer um monte de exames, não tinha nada, só meu filho com a flora intestinal um pouquinho diminuída. Pastor Valquírio de Souza Lima, cara que eu admiro, falecido já há muitos anos. Sentou na minha frente, ele era capelão do hospital. Ele olhava e ficava me rindo, e eu olhava, e aí, Ronaldo? E aí, eu falei, o que foi, pastor? Por que Deus fez isso comigo? A pergunta não é por quê, a pergunta é para quê? Eu falei, não, é a mesma coisa, pastor, para quê, por quê? Ele falou, não, é diferente. E a vida vai te ensinar. Eu falei, não, o senhor me explica aqui. Eu falei, não, a vida vai te ensinar. E um dia eu descobri o que era isso. E eu estava pregando no IASP, era IASP aquele tempo. Semana de oração, ele estava sentado lá no fundo. Aí quando eu vi, eu falei, eu vou mudar o sermão. Falar do para quê e do porquê. Quando você pergunta por quê, você é o dono. Você tem direito de perguntar, por que você fez isso daí? Quando você pergunta para quê, você quer ajudar, você está do lado. Para quê? Para que eu sento na cadeira do cliente e Deus senta no trono? E eu posso dizer, para quê, senhor? E ele pode dizer assim, filho, ele pode dar um sorrisão, não vai saber agora. Toca a vida. Como fez com Jó. Toca a vida, você não precisa saber. Ou ele vai dizer, ou ele vai, né, com algum jeito. Aí depois que nós conversamos, ele colocou isso, não explicou, disse assim, como é que você quer ser conhecido? Como assim, pastor? Você tem duas opções. Você quer ser conhecido como o missionário preso ou como o rosto de Jesus para as pessoas? Falei, por quê? Se você quiser ser conhecido como missionário preso, só conta a sua história por aí. Todo sermão você fala. Conta a sua história. O povo vai gostar. Você vai ter convites. Mas se você quiser ser o rosto de Jesus, prega a palavra. Pode usar uma historinha ou outra aqui, mas a sua vida não é mais essa. Essa vida te ajudou a ser quem você é hoje. E vai ajudar muita gente. Mas não é isso que você vive mais. Agora você vive aqui. Sabe qual é o seu melhor momento? Agora é esse aqui, ó, sentado comigo, tomando essa sopa. Pastor Valquírio de Souza Lima. É que quando a gente conta a história na primeira pessoa, você corre o risco de a primeira pessoa permanecer, né, em primeiro plano. Mas quando você conta de uma perspectiva de dizer assim, Deus caminhou, Deus fez, Deus governou, aí você revela o que ele fez para a glória dele. Eu costumo dizer assim, ó, e eu faço questão de deixar registrado aqui, a gente não precisa de fé em tempo de bonança. A gente precisa construir essa fé na palavra, na companhia de Jesus, na oração. Porque quando eu estive lá em Israel nesses dias, eu não tive muito tempo de orar como eu tenho hoje quando eu voltei para casa. Uhum. Eu fiquei 35 horas acordada, não foi assim desesperada, preocupada. Eu estava trabalhando, eu estava atualizando, eu estava com os meus amigos, eu estava ocupada. Mas o meu tempo de bonança. Então eu deixo registrado isso. Fé não se faz em tempo de guerra. Em tempo de guerra você usa a fé que foi construída até então. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente vai viver de picos, de emoção, e vida de fé não é emoção. A fé não pode se confundir com sentimento, com emoção. Ela até reverbera emotivamente, ela reverbera, mas ela não é emoção. Ela não é sentimento, ela é sustento. Mas como assim? Eu não estou sentindo que Deus está me sustentando. Ele está sustentando. Eu não estou sentindo que Deus vai me tirar daqui. Meu gaço falou para ele, quando eu voltar, você vai ser livre. Ele acreditou no meu gaço. Quando meu gaço voltou, lá vai o Ronaldo dizer, ele disse, calma, por que essa cara? Eu cheguei. Como eu não vou confiar que Jesus disse, eu vou, mas voltarei, para que onde eu estiver, você esteja também. Aguarde. Vai sofrer, vai ter tribulação, vai ter guerra, rumores de guerra, vai ter doença, sua filha vai morrer, o outro vai sofrer, crianças serão degoladas, vai ser uma tragédia, mas tem de bom ânimo.
eu venci e vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar você. Ele acreditou no meu gasto, mas ele acreditava em Jesus e nós cremos nele até hoje e para sempre. Ele vai voltar. Aleluia. Ele Amém. vai voltar. Eu só tenho a agradecer a vocês por compartilharem coisas tão bonitas com a gente. Privilégio. Obrigado mesmo. Obrigada, privilégio. Eu acho que você amou também, né? Muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Muito obrigado porque faz toda a diferença esse momento que às vezes é extremamente divertido, às vezes é extremamente construtivo e às vezes é muito espiritual como esse, muito forte. Muito obrigado. Vou dar um presentinho, a produção tem um presentinho aí pra vocês, olha, lembrança do podcast, tá bom? Obrigada. Tem umas coisinhas bem bonitinhas pra vocês, tá? Isso aí é luxo total, viu, Opa, pastor? olha. Luxo total. Fantástico. Olha, essa sacolinha é linda. Fantástico. Obrigado, gente. Espero que vocês voltem outras vezes aqui, tá bom? Obrigado pelo Minha convite, foi um agendinha privilégio. luxuosa. Tem tudo. Obrigada. Obrigado a você. Eu te espero a semana que vem com mais um Hope Hour, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.